Olá, estamos aqui para mais um episódio do Porta Estreita. Estamos no episódio número 4. Eu sou o Bernard, estou aqui com meu host convidado. Breno Fugaza, prazer enorme estar aqui. Agradeço a oportunidade ao Porta Estreita. Berna, o Anderson, que não esteve presente hoje, estou aqui na função dele. E é muito importante a minha presença aqui hoje, porque esse convidado que vocês trouxeram, ele é muito especial para mim. No decorrer da nossa conversa, ele vai descobrir. Show! O Anderson está em viagem e no próximo ele já vai estar conosco. Estamos aqui hoje na presença de um irmão que vai contar um pouco da sua história. É o Edemilson. Olá, boa noite. Muito obrigado aí por me convidar, chamar aí para participar desse projeto tão importante. É com muita alegria, muita satisfação que eu estou aqui essa noite e quero contribuir aí um pouco, compartilhar um pouco da minha história. Sim. Para quem está chegando agora, para quem não conhece o projeto Porta Estreita, nós somos um canal de podcast. Estamos no Instagram, no Spotify e no YouTube. Esse projeto visa falar de Jesus e alcançar também missões. Hoje o nosso foco é espalhar o evangelho e com o apoio dos nossos apoiadores, no qual vocês vão ver na tela, hoje nós alcançamos uma missão na África, Família em Missão. Então, isso é gratificante para nós, poder conquistar esse espaço. Fechou? Vamos lá. Estamos aqui hoje, então, para falar com o Edemilson sobre a sua trajetória, seu testemunho. Sim. Quem é o Edemilson? Quem é? Onde nasceu? Do discernimento? O que come, né? Tu conta para nós um pouco da tua história. Legal. Então, eu achei interessante uma fala tua sobre os apoiadores. Eu creio que na nossa caminhada, desde da concepção até os dias atuais, falo da minha história, Deus ele sempre coloca apoiadores em nossa trajetória para conduzir para aquilo que Ele quer. E enquanto tu falava, eu lembrei da minha esposa, lembrei da minha mãe, lembrei de um amigo da faculdade, lembrei também do Xande, que a gente caminha muito tempo junto. Lembrei de muitas outras pessoas, líderes, pastores, amigos, conhecidos, pseudo-adversários que colaboraram para mim chegar aqui. E isso é muito incrível. Falando um pouco sobre o Edemilson, quem é o Edemilson? Tenho 37 anos, nasci em 86, estou próximo dos 40, já estou sentindo, chegando perto aí dos 40 anos. Sou brusquense. Nascido aqui em Brusque mesmo. Brusque, falo Brusque com Você X. Você está nos assistindo e não sabe onde fica Brusque, pesquisa aí. É isso aí. Terra maravilhosa. Já tive a oportunidade de conhecer alguns lugares, mas aqui é incrível. O meu pai era natural de Santo Amaro da Imperatriz, minha mãe de Brusque mesmo, meus avós da Itália, e aconteceu que um dia eles se encontraram aqui, certo. E do fruto desse amor eu surgi. E a gente brinca que eu sou o filho da promessa, porque o meu pai, quando ele me concebeu, ele tinha 54 anos e a minha mãe estava beirando os 40. Então, Uau. Filho único da minha mãe, 7º filho do meu pai. E cresci num bairro distante aqui de Brusque, Santa Luzia, já ouviu falar? Já. Já ouviu? Nasci lá. Tem inclusive o Rafa lá da barbearia da avenida, a gente se cresceu junto, se desenvolveu por um bom tempo aí junto. E nasci num lar católico, minha mãe praticante. Tu não nasceu em lar cristão? Não necessariamente, católico. Sim, cristão, isso. Assim, de professar abertamente a Cristo, assim, de ter talvez um vínculo maior com Cristo, não tanto, Embora minha mãe sempre falou de Jesus, ela sempre falava, dentro daquele entendimento dela, mas sempre falava de Jesus, principalmente o crucifixo, a imagem e tal, ela falava. E o meu pai não era muito de ir na igreja, nada disso, até ele frequentava outros lugares, assim, só que sempre foi uma pessoa de um caráter excepcional. O meu pai, eu posso dizer que foi um homem assim que deixou uma marca na minha vida. Ele já não é mais... ele faleceu, faleceu em 2004, mas ele deixou assim cravado na minha identidade a questão do caráter,
de como se comportar na sociedade, com o próximo, né, e tudo mais. Creio que, né, Deus deve ter, de algum modo, encaminhado ele, né, para um bom lugar. Né? Deus é soberano, a gente não sabe. Amém. E cresci. Quando meu pai faleceu, eu tinha 18 anos. Era novo, né? Novo. Ali, realmente, aí eu virei homem. Assim, uma Edmilson, infância... você foi o último filho do seu pai? Último filho do meu pai. Sétimo, né? Sétimo filho. Sétimo Perfeição, filho? já. Sim. 18 Isso. anos. 18 anos. Então, o meu pai faleceu e ali eu despertei para a vida. Né? Despertei assim no sentido, opa, peraí, virei homem. Né? Virei homem, agora eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que realmente trabalhar, dar duro, eu preciso honrar com meus compromissos e daí por diante. Antes era uma vida mais tranquila, nunca me faltou nada. Né? Não tive dificuldades. Só que ao longo da história eu aprendi que também muitas facilidades também te atrapalham. Né? Então, fui atrás, comecei a trabalhar, carteira assinada, e decidi fazer faculdade. Aí eu entrei na faculdade de Direito. Começou a trabalhar com... Qual foi o teu primeiro emprego? O primeiro emprego foi numa confecção. Né? Depois desse emprego aí eu entrei numa autopeças maestra aqui de Bruxa. Bem E conhecida. como é que tu começou na área do direito? Para quem não sabe, o Edmilson é formado em advocacia, em direito, né? Isso. E atua na área, né? Sim, vai fazer 12 anos. 12 anos. 12 anos. Teve motivo que te levou a fazer a faculdade? Sim, teve sim. O fator ignitivo que me levou aí para o direito foi o seguinte: não depender totalmente dos outros, de um sistema, de situações burocráticas que tu não entende, até pela a minha história de vida, né, pelo fato de eu ter sido o sétimo filho, tinha outros filhos, teve embates judiciais ao longo do tempo, problemas jurídicos, e isso me levou a querer resolver os problemas. Esses problemas jurídicos entre família mesmo. Entre família. Aí você foi pro direito. Isso me conduziu ao direito, esse desejo, né? De assim, opa, eu posso resolver o problema da minha família e das Ser pessoas, justo, né? E daí por diante. E tem bons profissionais, mas eu senti essa necessidade, né, de ter essa autonomia, de eu poder fazer isso. E aí eu escolhi o direito. Minha mãe queria que eu fosse administrador, fazer administração. Eu acho que naquela época, né, cara, ou Era tu ia um pro auge. direito, ou tu ia pra administração. Isso. Eu não sei, eu vim do interior também, então era o que tinha de faculdade, né? Sim. Tudo que você queria fazer fora isso, tinha que ir pra uma capital, Isso aí. tinha que viajar, morar fora, tudo mais. Uhum. Então, ou era administração ou era direito. É verdade. E eu vim de um lar de operários. Meu pai é operário, trabalhou 50 e poucos anos no Renault. Minha mãe trabalhou um bom tempo, depois foi do lar, né? Cuidava da casa, cuidava de mim, dando educação, carinho, afeto. E aquilo me levou a querer ser a voz daqueles que não têm voz, né? De fazer a diferença na sociedade. Isso que foi o fator ignitivo. Entrei na faculdade e aí, ao longo da faculdade, conheci minha esposa, a gente namorou até... Quantos anos de casado? Juntos, assim? Melhor dizendo. Desde que a gente iniciou, deu start ao nosso compromisso, 15 anos. E casados há 10 anos. E quando tempo, né? com certeza. E a minha esposa também, né? Além da minha mãe, a minha esposa foi uma total apoiadora. Eu lembro na época de faculdade, assim, trabalhava na autopeça, o pessoal da Autopeças Maestra ali também, os proprietários foram muito bacanas, assim, muito sensíveis, né? De algum modo sempre tentando colaborar com esse sonho. bom. Porque Que eu legal. trabalhava como vendedora durante o dia e à noite ia para a faculdade. Eu lembro quando o pastor Joel, um dia na igreja, num culto, falou que ele comia pão com margarina e açúcar, eu comia também, né? E para conseguir dar conta. E a minha esposa me auxiliando, ajudando, um aqui, outro lá e tal, para conseguir gasolina, mensalidade e daí por diante. Mas valeu a pena. Ao longo da faculdade, eu tinha o desejo de ser delegado. Né? Mas aí, Olha. quando eu terminei a faculdade, eu Galera entra pro enveredei. direito, ou é juiz, ou é delegado federal, ou Eu lembro. são poucos que querem advogar, né? Sim, meus Como é que filhos pode, também. Tenho 2 filhos, né? Minha esposa, 2 filhos. São do coração, meus filhos são adotivos. E eles já vêm com essa vontade também, eu acho que vendo, né, o nosso dia a dia e tal.
ou para a área da saúde, que a minha esposa é enfermeira, ou para a área do direito militar, policial, eles já vêm com esse desejo, né? Eu creio que até vendo o nosso exemplo, o dia a dia, assim, é bem legal. E nós estávamos conversando antes ali, tu falou que foi dentro da faculdade que tu foi realmente evangelizado. Isso? Sim. Então, Então, como é que você chegou a Cristo, essa evangelização? Tu estava precisando? Tu estava num momento ruim? Porque muita gente vem pro evangelho quando tá mal, né? uhum. Ninguém vem por amor. Legal. Não, desculpa. Ninguém vem por amor, não. A maioria não vem por amor. Sim, vem pela dor, né? É. Importante essa pergunta. No momento que a pessoa começou, eu conheci um rapaz na faculdade, né? E, excepcional, ele Omar. E hoje em dia ele não mora mais em Brusque. E ele começou a puxar uma amizade comigo, né? De certo modo, o pessoal se afastava dele, porque nos bancos universitários, essa questão da fé e tal, agora creio que está mudando um pouco, mas na nossa época ela não tinha tanta abertura assim. E eu comecei a dar a vazão, assim, né? Abertura para ele construir uma amizade comigo. E nessas indas e vindas, a gente ia pro posto de gasolina, ele ia comer e eu ia tomar a minha cerveja, né? E ali, em vez de ele se afastar de mim, ele começou a trazer alguns traços, algumas pinceladas do evangelho de Jesus, o amor de Jesus, sem nada assim impositivo, mas natural, fluindo, como a nossa conversa aqui. Né? E foi fluindo e aquilo foi me gerando, né? um desejo, um interesse, porque antes disso a minha vida não foi ruim, só que tinha um vazio que era impreenchível, né? Não, assim, aquilo faltava dentro e tu não sabe explicar o que é. E de repente, como eu falei no início, Deus coloca colaboradores, apoiadores para trazer o evangelho para ti. Se durante a caminhada da vida a gente não tiver algum apoiador, alguém que está do nosso lado, é difícil, né? A gente não vai muito longe sozinho. Sim. A Bíblia é um manual de vida incrível, né? Porque vários ditados populares, né? Não é bom que ande sozinho. É ensinamento que está lá, que Deus inspirou, que Ele trouxe, né? Além de outros que a gente pode extrair, né, para o nosso dia a dia. E ali ele começou a plantar, como Paulo diz, né? Um planta, o outro rega e o outro colhe. Então ele plantou e a caminhada seguiu. Naquele momento a minha vida estava excelente, tendo isso. Nada faltando. Nada faltando. Tinha dificuldades, desafios para pagar a faculdade, trabalhar, estudar e tal, mas nada além disso. E vida seguiu. A gente chegou à formatura, recebeu o diploma. Na 9ª fase, vamos dizer assim, o CDF da sala fez o exame da ordem e não passou. Nossa. Aí bateu aquele frio na barriga. Eu pensei, e agora? Porque a gente já tinha ouvido falar, né, na advocacia, tentou várias vezes e tal, passar no exame e não consegue. O exame da ordem caos dos alunos. E ali eu já comecei a ter uma experiência com Deus assim bem interessante, bem legal. Ainda não conhecia Jesus da forma como conheço hoje. Nessa época ali, você frequentava alguma igreja, tinha se batizado? Sempre a igreja católica. Sempre. Eu fui coroinha, fui criado dentro do lar católico, né? A doutrina católica. Então, ia na igreja com a minha mãe e tal. Aí, quando comecei a crescer, já nem tanto, né? Mas, de vez em quando, eu ia para missa. Né? E lá eu me reencontrei a minha esposa. Até um fato curioso, eu e a minha esposa, a gente se conhece... Reencontrou. Reencontrei. É isso aí. A gente se conhece desde o jardim de infância. Uau! A gente nasceu, cresceu durante um bom período no mesmo bairro. Nossa. E aí ela foi morar para Balneário, eu fiquei por aqui. E, de repente, a gente se reencontrou dentro da igreja matriz ali do Centro Católica, um dia... Cena de filme, né? A gente se reencontrou ali. E a história é mais que 15 anos, então, se for ver, né? Um pouquinho mais dentro de... com certeza, se considerar desde a infância, com certeza. Que legal. Bem legal. E, curioso, agora me fez lembrar de algo.
No ônibus escolar, a gente pegava o latão, o ônibus escolar, e ia para a aula aqui no centro, e depois pegava para retornar para o bairro, né? E a gente brincava, eu sentava no colo dela e a gente brincava que iria casar, que seríamos marido e mulher. Isso, e aconteceu. Palavra tem poder. Palavra tem muito poder. Nossa, isso é fato. Mas voltando ali para a situação da faculdade, Bernardo. Isso, dessa evangelização da faculdade ali. Ele semeou, vida seguiu. Só ele, nesse período? Naquele período, sim. É o Eliomar, tu falou? Eliomar. Né? Um abraço aí pro Eliomar, né? Porque verdade, ele de certo, como teu amigo hoje, olhando... Um homem de caráter, assim, uma pessoa excepcional. Um grande abraço, Eliomar. Muito obrigado. Nesse período, quanto tempo passou com ele evangelizando? Era durante a faculdade, né? A faculdade é 5 anos. Foi todo esse período. Sempre... Uma boa parte, pelo menos. Isso persistiu. Aí. Nossa, é persistência. Porque assim, na faculdade é um ambiente sedutor, com doutrinas, outras correntes filosóficas, alguns pensamentos, principalmente na própria filosofia. Tu começa na área do direito, ter um leque, né? Aí tu podes escolher o que tu realmente queres fazer ou seguir e acreditar. E ali ele apareceu. Ele apareceu ali de prontidão, lançando semente. E a vida seguiu. Minha esposa aí começou a trabalhar num asilo, lá também uma pessoa apareceu. Mas isso, vamos lá. Tu estava na faculdade, ele te evangelizou, tu continuou seguindo na católica. Com certeza. Formou, chegou a formar. Formei. E quando que você oficializou o teu namoro? Como é que é o nome da tua esposa? Jennifer. Quando que tu oficializou o namoro com a Jennifer? Eu queria até, posso mandar um abraço para... Claro. Um abraço, G. Desejo melhoras. Ela não tá muito bem de saúde, né? A gente não sabe ainda se é dengue, o que é. Mas uma parceirona, amigona, né? A gente é muito amigo, além de esposa, né? E ela também foi muito importante para minha caminhada. É ainda muito importante, Glória será? A Deus pela vida dela. Isso. É o apoiador também. Isso aí, com certeza. E... a gente se conheceu dentro da igreja num momento, só quando a gente se conheceu eu estava na faculdade, como eu falei, ela... estava lá ainda? Sim, lá no início da faculdade eu encontrei ela e aí eu fiz a faculdade e ela do meu lado, a gente namorando, até que um dia a gente noivou e quando eu terminei a faculdade a gente casou. Foi assim bastante... Ela passou pelo processo contigo. Com certeza, uma mulher de fibra. Ela chegou a trabalhar em 2 empregos para a gente conseguir fazer todo o matrimônio e tal, assim, bem legal. Porque a gente era católico, tem uma cultura diferente e tal, uma festa maior, né? Foi bem legal. E assim. Você finalizou, formou e quando começou a trabalhar na área? Então, quando eu estava ali quase terminando na 9ª fase, que são 10 semestres, o cara mais destacado da sala fez e não passou. Provavelmente nervosismo, alguma coisa assim, porque ele é muito inteligente, né? E não passou. Aí eu pensei, cara, eu vou fazer essa prova aí para ver como é que é. Fiz só uma leitura, assim, uma revisão das matérias e fui para a prova. E quando eu estava fazendo a prova, 100 questões. E ainda uma discursiva, depois num outro... Na segunda fase. Né? Na segunda bem tranquilo fase. assim, Bernardo. Não, tranquilo. 100 questões. Quando eu estava no meio da prova, 50 questões, bateu um cansaço muito forte. E veio uma voz no meu ouvido assim e falou assim, ó, vai no banheiro. Eu não tinha vontade de ir no banheiro, nada. Mas eu larguei tudo, né, achei intuição, fui pro banheiro. Joguei uma água no rosto e tal. Quando eu voltei, eu revi a prova e percebi que algumas questões não estavam corretas. E aí, com a mente mais livre, assim, consegui fazer e deu certo. E passei. E aí veio aquela frio na barriga. Nossa, passei na primeira fase e agora a segunda fase. E aí fui buscando e passei. E naquele momento eu atribuo totalmente a Deus. Eu creio que Ele falou comigo ali, que foi, né, o Espírito Santo, um anjo, alguém falou comigo. E eu fui lá. E aí eu comecei, um tempo atrás, o Espírito Santo me levou a olhar para trás e ver assim, os momentos que Ele esteve presente. E pessoas estiveram presentes para conduzir. Né? Nós temos o livre-arbítrio, poderia não estar aqui, ter outra opção, escolhido outro caminho, certo. Mas ele dá essa liberdade, mas ele também nos conduz. Né? Eu creio, li até hoje um post que fala-se um devocional que tu precisa entender quem tu és para entender o teu propósito. Isso é uma verdade. E Deus vai construindo isso contigo. Só um comentário, né? Tu falasse que
tu ouviu uma voz e foi pro banheiro. E trazendo um insight sobre isso, muitas vezes a gente quer uma resposta, o Senhor tá falando, tu teve uma tomada de decisão, tu foi. Sim, Às vezes basta obedecer aquilo que a gente já tá ouvindo, né? sim, verdade. E aí veio clareza. Sim. Olha só. Interessante, Brandon, algo que marca muito a minha caminhada desde o princípio, né? Embora eu não tinha muito entendimento, era dentro da minha limitação, que ainda me considero limitado e vai ser assim até um dia a gente voltar e morar com o nosso amado, né? Amém. Na glória. Mas a fé sempre foi uma marca da minha vida, né? Sempre, sempre, sempre. Vai dar certo, vai acontecer. E é uma fé natural, né? Junto que depois eu comecei a entender na questão na fé em Jesus, na fé em Deus, realmente no Deus vivo, né? Mas voltando aqui sobre a questão, ele me evangelizou, plantou a semente, eu segui a vida. Quando eu estava na 9ª fase, fiz a prova, passei. Aí eu trabalhava na Autopeças Mestre, trabalhei como no almoxerifado, no estoque, trabalhei como office boy e depois como vendedor. Aí eu chamei o pessoal e disse, eu preciso começar a estagiar, eu quero advogar. E eles super apoiaram, no começo queriam que eu ficasse, mas depois apoiaram eu sair. E aí comecei a estagiar. O Ivan, o advogado, o Guilherme também, vai um abraço para eles, eles foram uma peça-chave, eles deram uma oportunidade para mim. A época, quando tu não tem experiência, é difícil de alguém te contratar. E a época eu lembro que eu bati em algumas portas e não tive a oportunidade de ser contratado. Se fosse pelo meu histórico, o meu pai, um bom nome, por isso que é importante, um bom nome vale muito mais que tesouro, né? Eu com certeza seria contratado, mas eu não tinha experiência, né? Eu não sabia nada, porque assim do dia a dia, né? Da lei, ok, direito, mas do dia a dia não. E trabalhava na área de vendas e daí por diante. Mas eles deram oportunidade, então eu fui para lá, fiquei 1 ano e pouco lá, até que um dia eu e o Xande, né? O Alexandre Assis, a gente se encontrou por ironia do destino, né? A cristocidência, preparando o nosso casamento. O nosso casamos em 2013, em setembro, e ele em outubro de 2013. E a gente se encontrou num lugar vendo convite de casamento. Olha isso. Só. Cara. E voltando um pouco, quando eu trabalhava como vendedor, eu cheguei a atender ele. E na época, eu pensei assim, nossa, eu queria muito trabalhar com ele. Cheguei até a mandar mensagem, só que na época ele também acabou não me chamando. Tudo no tempo certo, né, cara? Tudo no tempo Até certo. para contextualizar, o pessoal talvez não sabe, mas o Alexandre Assis é um advogado bem renomado aqui na cidade. Sim, com certeza. E um grande irmão aí da gente. É, verdade. E um apoiador aí das missões, né? O Xande foi o cara que me evangelizou, né? É verdade, Viu? eu soube. Tem mais O ligação. Xande, quando Legal. eu conheci Jesus, eu já tinha ouvido falar sobre Jesus, mas foi ele que me trouxe pela mão, aqui. Sim. Tem a data marcada, né? O dia e a data marcada, e Deus ele usa essas pessoas, né? Assim, ele conta, né, com o apoio dessas pessoas para conectar, né? E daí por diante aí E o Xande já contava a história do Berna antes do Berna estar lá. Olha Eu só. lembro dele falar isso no púlpito. Que legal. Que ele conheceu, né? Esse homem da parte do motociclismo, né, Berna? Cara, era uma história assim que todo mundo ficava, uau! E um dia, não demorou muito tempo, o Berna estava lá. Foi bem Que legal. impactante. Evangelista, né? Sim. Puro. E aí tu foi trabalhar na área, tudo. Trabalhando na área, já trabalhava 1 ano e pouco na área, já tinha carteirinha, tudo certinho. Aí fui trabalhar com o Xande. Até que um dia a gente se encontrou. A primeira vez a gente se encontrou, aí eu disse que não, né? Porque eu não podia, eu tinha um compromisso com o outro escritório, não queria deixar eles na mão e tal. Naquele momento não dava certo, até que um dia a gente se encontrou novamente e aí acabou dando certo e eu fiz essa transição, né? E fui trabalhar com ele e estou até hoje. A gente tem essa parceria aí desde 2013. E a partir dali, aí começou a surgir essas situações porque ele se move muito nessa questão espiritual, profética e tal, evangelística, e tu vai acompanhando, né? Embora não foi ele diretamente que participou de alguns atos na minha vida, mas indiretamente sempre eu estava lendo aquela carta, né? Evangelística todos os dias, né? Vendo de perto. Então, um dia a gente fez um ato com ele e a minha esposa lá na Convenção da Nação Forte em 2019, eu acho. Que ele foi um remidor, né? Um remidor financeiro, um remidor espiritual também na nossa vida. Foi bem importante, né? E ali
A partir desse momento, a minha esposa também começou a ser evangelizada no trabalho dela. A gente estava querendo engravidar e tal, aí aparecem essas pessoas, né? Às vezes a gente não vem totalmente pela dor, né? Mas sempre tem algo por trás, né? Assim, a gente sempre tem algum vazio, algum problema, alguma situação que está roubando a nossa paz. Na maioria das vezes, eu creio. Como tu falasse, Bernardo. E aí a gente começou a frequentar uma igreja bem pequenininha, assim, aquelas igrejas bem pequenas de, sei lá, 30, 40 pessoas. E para mim aquilo tudo foi assustador, assim, porque eu vim de um lar, né, católico, tinha toda uma liturgia lá, era diferente, assim, né? Se falava um pouco mais alto, né? E tinha todo um modo das pessoas lá lidarem. E no começo eu fiquei um pouco assustado. Mas tinha as irmãs do Coque? Tinha as irmãs do Coque. Até que um dia eu me tornei também. Os canelas de fogo. Até que um dia eu descobri quem eu era. Glória a Deus pelos irmãos do Coque, né? Só não tem o Coque, mas... É verdade. A busca da... E aí a gente começou a frequentar e tal. Não entendia muita coisa. Eu tinha assim, um conhecimento bem limitado. Não tinha o hábito de ler as escrituras, né? Tinha o meu relacionamento com Deus. Nesse período até eu passei por um período assim, não digo de depressão, mas uma angústia muito forte, umas lutas internas. E ali eu comecei a ter um encontro com Deus através da Bíblia. A minha mãe tinha dado uma Bíblia de presente e tal, e eu comecei a ler Salmos. E todo dia, e batia aquela aflição, aquela angústia, e eu lendo sem entendimento, mas declarava, lia, ia buscando. Né? E aí a gente começou a ir nessa igreja. Quando a gente estava frequentando lá, começou a surgir a oportunidade da minha esposa entregar a vida para Cristo. Você não tinha entregue ainda a tua vida? Não, e eu ia lá para garantir que não ia acontecer isso. Eu achava que ela estava passando por um momento assim de... vou usar o termo, lavagem cerebral. Foi o que me veio na cabeça. Que você falou, eu falei, aí eu ia junto para garantir como que que isso... pode? A gente vendo, vivenciando, mesmo assim a gente acha que é uma lavagem cerebral, né? Com certeza. Mas eu creio que é como o apóstolo Paulo, que a gente estava conversando aqui no início. Uma hora as escamas caem dos nossos olhos. Sim. As escamas caem. E aí tudo muda, né? Tu começa a enxergar de outra forma. Sim. E eu creio que foi isso que aconteceu comigo. Naquele momento, não, eu não enxergava. Eu sempre fui temente a Deus. Eu sempre, nossa, um Deus soberano, sempre aquela reverência, aquele cuidado do modo como eu fui ensinado, principalmente pela minha mãe, o meu pai com o caráter dele. Então, nossa, assim, muito preocupado e não, né? Mas, claro, com as suas falhas e, né, tudo assim, mais. todo né? mundo tem, todo né? mundo, né? Mas sempre aquele temor de Deus, né? Falando de Deus propriamente dito. Até o momento que aí isso fez sentido para mim. No dia que a minha esposa entregou a vida dela a Cristo, eu passei mal dentro do culto e eu fui embora. Eu falei para ela, eu não consigo ficar mais, eu preciso ir embora. Eu peguei o carro e fui embora e ela disse, então eu volto com a nossa amiga, né? A quem também agradeço aí. A gente toma um cuidado de falar os nomes que às vezes esquece de alguém, né? Mas a Rosângela, o Cláudio, são pessoas excepcionais e foram uma peça importante de Deus na nossa vida. E aí a minha esposa entregou a vida para Jesus. Ela abriu o coração dela. Eu era mais assíduo na igreja do que ela. Só que o evangelho entrou mais rápido no coração dela do que o meu. Eu não entendia algumas coisas, né? E ela entregou a vida. E aí, dias depois, é que ela veio me contar. Aí eu senti a necessidade de ainda mais ir lá. Porque eu pensei, nossa... Ah, tá. Você passou mal antes dela entregar. Isso, no dia. Por exemplo, hoje à noite, tá aqui... Passou... Eu passei mal, não aguentei mais e fui embora. Ele não viu ela. E ela eu não vi. E ela a entregou a vida. Tem Incrível. gente que não vai acreditar no mundo espiritual. Que não acredita no sobrenatural. Mas assim, cara, é inegável, né? Que, É muito real. O mundo cara, espiritual... quem vive é tão real quanto... Sim. É mais real do que isso que a gente pode tocar. Né? Depois até comentar assim, algumas experiências que a gente teve até Isso hoje, é né? É bem legal, assim, até algumas o Brandon esteve por perto e tal, pôde acompanhar, mas lá atrás, o que eu estou falando é lá atrás, nos meandros, né? Na construção disso tudo. E aí ela entregou. Aí eu pensei, nossa, eu estou perdendo o território.
Olha a mentalidade, né? Sim. E fui atrás. Eu fui criado assim numa tradição bem, assim, uma cultura bem tradicional, né? A questão da família e tal, e de alguns conceitos. Cara, como é que pode, né? Quando nenhum é convertido, a mulher entrega a vida para Cristo, o marido já fica assim, ó, cara, lavagem cerebral, para Isso. Sim. parece uma concorrência, parece um adversário. E quando o esposo se posiciona e entrega a vida, parece que ele traz todo exemplo da família. Em E alguns arrasta. casos que eu já pude acompanhar também de ter uma resistência da parte da mulher, mas via de regra Sim, não, arrasta, isso. né? Claro, sempre tem a exceção, Tem. mas Mas isso aí. com certeza, Bernard, arrasta, né? E ali não, foi a mulher. Como aconteceu com a minha mãe também, era ela que buscava e tal. Embora o meu pai teve uma conduta assim muito ilibada, né? Na sociedade, em casa e tal. E eu comecei a frequentar aí, né? Ia lá e tal, não acontecia nada. E eu estava também, assim, seduzido com outros pensamentos, né? Com outros pensamentos em questão de crença, por assim se dizer. Certo. E até que um dia caiu a ficha, assim, daqueles cultos minúsculos, assim, pequenininho. Eu dava o dízimo lá na igreja da forma que eu entendia que tinha que dar, né? Embora isso é uma questão de tu entender, né? É bíblico, né? Mas eu dava dentro do meu entendimento, para mim estava ótimo, então eu fazia todas as práticas, estava tudo ok. Mas um dia aí aconteceu de Jesus me pegar de perto, assim, me tracionar. Eu lembro que eu chorei compulsivamente do início do culto até o fim. 1h30 chorando mesmo, assim, alto. Eu não conseguia parar de chorar. Até aí a minha esposa, a gente brinca, né, que as lágrimas saltavam assim, ó. E aí eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu creio que o entregar a vida para Jesus não é só tu fazer uma confissão. Com certeza também tem um papel, mas é tu entregar aqui dentro do teu coração. E aquele momento realmente eu entreguei. E aí a rota mudou. Naquela época eu não entendia nada, já recebi palavra profética naquele momento. Eu ia para a igreja e pensava assim, nossa, estão contando a nossa vida pessoal. E vinha certeiro, né? Estão investigando. Estão investigando. E aquilo foi trabalhando, né? E aí eu entreguei. Aí a gente ficou um tempo ali nessa igreja, do pastor Geraldo, tem um abraço a ele também, né? Não sei se ele vai assistir, mas um abraço e gratidão a ele também. E aí a gente começou, de repente, a frequentar a Calvário, ali, a igreja Calvário. Ficamos um bom tempo ali também. Ali a gente passou pelo batismo, desceu as águas. Foi incrível também. A gente estava passando num tempo assim bem delicado de doença, né? A minha esposa enfrentou assim por muito tempo uma questão de enfermidade e sempre tive ali do lado dela e a gente buscando em médico, buscando em Deus, e até que um dia a gente entregou ali a nossa vida nas águas também, né? E os problemas continuaram, né? Normal, né? Muita gente acha que, né, entregar a vida para Jesus, seus problemas acabaram, né? Acabaram de começar, né? Tabajara, né? Só que a vida muda totalmente, né? O olhar é diferente, né? Tu sabes que tem alguém contigo, né? Até hoje eu repostei ali no Instagram uma imagem bem legal assim de Jesus com uma ovelha e vindo uns lobos assim tentar pegar a ovelha. E veio na hora, assim, muito forte, de colocar você não está sozinho. Isso, e quando você se converte, genuinamente você entrega a vida, os problemas não vão deixar de existir. Sim. Você vai passar por problemas de saúde, por problemas graves, só que você não vai estar sozinho. Sim. É que a gente bota muitos olhos no mundo, na nossa terra, a gente sabe que é a ótica que muda, não é né? daqui, né? A gente tá de passagem, nosso foco não é aqui, é na eternidade. Então a gente se prende muito aqui. E assim, ó, a gente muitas vezes procura romantizar demais, né, a questão de Jesus Cristo, ou criar parâmetros, métodos. E na verdade Jesus, ele é simples, ele é profundo, é complexo, tu não consegues explicar Deus e entender. Mas ao mesmo tempo o Jesus Cristo que veio nos salvar, que veio morrer por todos nós, e aquele que decidir reconhecer isso, entregar a vida para ele,
vai morar na eternidade com ele, esse Jesus, ele é simples e suave. Ele traz um amor assim que te envolve. Deus é justiça. A gente aprendeu isso. Eu fiz um tempo de teologia e pude aprender. Deus ele é justo. Ele não é só amor, ele também é justiça. Mas esse Jesus que no início tu tem o contato, ele é simples. E a gente não precisa criar artifício para isso acontecer. Porque o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente aprende isso ao longo do tempo, né? Sim. Então aí Jesus entrou oficialmente, né, na nossa vida e a gente começou a mudar os hábitos. Tu muda, é natural. Eu ia dizer natural. É só tu lembrar quando tu conheceu a tua esposa, namorada, noiva, né? Tu faz de tudo para querer estar perto dela ou ela de ti. E tu começa a mudar os teus hábitos. Tu vai querer mudar para agradar a outra pessoa. E com Jesus não é diferente, né? Com Jesus Cristo. Não, tô aí, Brandon. Para quem não sabe, a minha noiva está presente. Então eu tenho que... do Breno tá aqui nos assistindo. Legal, cara. É muito bom, né? É muito bom estar aqui falando sobre Jesus, porque Meu Deus. no dia a dia eu acabo vivenciando muito essa questão de Jesus Cristo na minha vida, na vida das outras pessoas. Eu comecei a entender o porquê estou aqui. Começou a ter um processo de cura interior ao longo dessa jornada, né? Como a gente estava conversando aqui, quase 8 anos de conversão, Deus coloca pessoas no nosso caminho, com habilidades diferentes, fluindo em outros dons de caráter, né? Como se fala muito, né, nos dias de hoje, os beras, né? Aparece aqueles que realmente vão contribuir, aqueles que vão tentar te desviar e te parar, né? E isso tu só vai conseguir te proteger disso com uma intimidade com o Espírito Santo, com Deus e daí por diante. Algo que a gente tem que lembrar é que a nossa luta não é contra pessoas. Sim. E muitas vezes a gente se distorce isso, né? Eu digo a gente, né? Não as pessoas, nós, né? Nós, todos nós, qualquer um. A gente passa por isso, né? E não é pessoas, são além disso, né? Espíritos, né? Poderes e que muitas pessoas nem entendem, né? Muitos de nós não entendem. Mas coloca pessoas no caminho e aí faz toda a diferença. Acho que é o pastor André que fala, né? Que quando Deus quer teu bem, ele apresenta uma pessoa. Sim. O diabo, quando vai te derrubar, ele também vai apresentar uma pessoa. Com certeza. E se tu não tiver com o ouvido sensível, com a mente esvaziada, para você conseguir ouvir, discernir, se você não tiver intimidade com Deus, com o Espírito Santo... Sim. E aí, como é que tu vai saber? O mal, o diabo, Satanás, enfim, como a Bíblia fala, né? É muito estratégico também, né? Essa questão do espírito, do mundo espiritual, né? Nem estou falando aqui da questão física propriamente dito, se tu escolhe a denominação XYZ, não é isso que eu estou falando, mas a questão do mundo espiritual é muito estratégico, né? E o nosso Deus, ele é organizado também, ele é muito organizado. Então, a gente precisa estar muito alinhado com os céus para discernir, né? Discernir algo que, assim, quando eu comecei a entender, porque aí foi uma caminhada bem longa, né? Algo interessante. Em 2019, participei do primeiro retiro de jovens na Nação Forte. Eu não orava em línguas, não tinha nenhum discernimento, nada, assim. E, de repente, a minha esposa explodiu, assim, começou a orar em línguas e ter discernimento e tal. E aí, de repente, outros, assim, no retiro. E eu lembro que estava travado, não acontecia. E eu fui clamando, fui pedindo a Deus. Até que um dia aconteceu. Mas tu não entende muita coisa. Tu não tem explicação de muita coisa. Mas a partir do momento que comecei a entender, eu comecei a buscar questão do discernimento de espírito, palavra de conhecimento, sabedoria, né? Quem tem um pouco de conhecimento sobre esses assuntos. E é importante, isso te municia no dia a dia, para poder ajudar pessoas, para poder também proteger o teu coração e daí por diante. É legal porque, imagina, ele tem a lei, né? Ele conhece a lei na profissão. Sim. E é basicamente a mesma regra. Tu estudar a lei para estar a teu favor na hora da defesa, né? Com certeza, Brandon, totalmente. Enquanto eu estava falando, eu lembrei disso, que Deus, ele estabelece assim, né? O justo juiz, figuras que nós temos aqui no nosso dia a dia, no plano terreno, mundial.
o justo juiz, o advogado fiel, né? Tem a parte do inimigo que acusa e tal. Então tem um tribunal, né? O tribunal de Cristo. Enfim, aí são conceitos que os teólogos aí que dominam o assunto vão saber explicar melhor que nós. Mas tem esse, né? E tem a questão da lei espiritual, de legalidades e daí por diante. Então é um reflexo, né? O nosso físico daquilo que acontece no espiritual. Ô Edmilson, tu falou uma hora ali que você não gostava muito de depender dos outros. Sim. Lá nos primórdios da tua carreira, lá da tua faculdade. Isso mudou quando você conheceu o Evangelho? Boa pergunta. forte. Isso aí, pergunta forte. Então, isso é, como Paulo dizia, o espinho na carne. Uhum. Tenho, assim, flui muito a fé no meu coração, a fé em Jesus, a fé no plano que ele apresentou na minha vida, na vida da humanidade, mas o meu eu sempre ele quer gritar mais forte, né? De resolver as coisas, não depender de ninguém. Isso é uma luta constante na minha vida. Né? E Deus ele vem trabalhando isso e ele nos desafia. O próprio Jesus nos desafia. Por quê? Ele vem confrontar tudo aquilo que é sábio e normal e seguro para nós, né? Na questão de se tu queres ganhar a tua vida, tu tens que perder. E obviamente que não é a vida aqui física, mas é as tuas paixões, os teus desejos, os teus castelos, né? Isso tudo é desafiador. Então, é uma luta constante. Isso tu vence, né? Eu digo por mim, através do relacionamento com Deus. E aí que tá. O nosso dia a dia é mega corrido. A gente estava aqui conversando anteriormente, a nossa rotina, cada um de nós aqui, se for listar, é surreal. Já foi feito estudos que o tanto que as crianças hoje em dia têm acesso à informação, reis lá de séculos passados não tinham. Então, olha quanta informação, quanta coisa, o nosso cérebro não para. E no meio disso tudo nós necessitamos, como ar que respiramos, ter relacionamento com Deus, orar, buscar, rezar, enfim, cada um na sua fé. Cada um no seu entendimento, na sua conhecimento limitado, né? Porque nós temos conhecimento limitado e toda sabedoria vem de Deus, né? A ciência, o conhecimento vem de Deus. Então, é vital para a nossa vida. Isso eu vejo como vitalidade para a gente conseguir derrubar o velho homem, né? Que no mundo cristão se fala muito, né? Eu matei o velho homem, mas descobri que ele sabia nadar, né? na piscina. E é bem isso. E se tu não vigiar, porque Jesus falava, né, quando ele estava ali com os discípulos, quantas vezes, principalmente ali bem no final antes dele ser entregue, né, vigiar e orar, e, vocês não conseguem ficar nem uma hora aqui acordado. Então significa o quê? Que as tentações, os desafios, eles estão à porta, né, eles estão ao derredor, eles estão aí no dia a dia, e a gente precisa se municiar. E aí entra uma situação bem importante. Ao longo da vida, a gente acaba sofrendo algumas decepções. Então, tu acaba não confiando tanto, às vezes, o teu coração às pessoas. Sim. E aí eu acho que é importante, né? Um recado importante para todo cristão. É uma responsabilidade nossa de realmente, quando alguém confia algo a nós, o coração dela, algum segredo, alguma falha, a gente realmente ouvir e guardar, assim como Maria fazia, né? Quando ela recebeu a notícia de Jesus, era algo bom, mas ela guardava e ficava meditando naquilo ali. E a gente tem que fazer isso também, para auxiliar os nossos irmãos, as pessoas e daí por diante. Então, o que acontece? Isso ainda é algo que eu preciso trabalhar em mim, mas eu já vi melhoras de poder conversar com um irmão, conversar com um líder, um pastor, alguém, e tu poder compartilhar o teu coração. E a pessoa sempre vai carregar algo para moldar a tua vida, uma cura. Muitas vezes a gente vem, né, assim, veio de uma cultura que a cura é só imposição de mãos, orando, desce o fogo e acontece um monte de coisa. Só que às vezes é tu abrir o teu coração. E às vezes é para o teu cônjuge, às vezes é até para um profissional. Às vezes Deus, eu creio nisso. Esses dias um familiar meu precisou ir num profissional, ele não é cristão, assim, não acredita em Cristo, mas eu orei. Eu falei, Senhor Deus, usa essa pessoa
que ela seja um instrumento teu. E teve evidência que isso aconteceu. Então Deus, ele está presente e ele pode se manifestar onde ele bem entender. Por isso que a gente não pode criar parâmetro. Ele pode se manifestar e ele se manifesta. É que assim, tem coisa que é sobrenatural, Sim. que tu vai orar, tu vai impor as mãos, tem coisa que tu vai precisar de um profissional, de um médico, de um psiquiatra, Com seja lá o que certeza. for, e Deus capacita. Aquilo que falou, Deus capacita essas pessoas para operar milagre onde ela quiser. Uhum. Sim. Então, tu falou uma hora ali que pessoas que não são cristãos seguem princípios, têm caráter. Sim. Eles vão ter benefícios. E tem cristão que não segue. Tem cristão que faz coisa errada. Com certeza. Sabe, não somos santos. Eu sou cristão, tô livre. Eu acho que isso hoje é muito difícil de separar, sabe? Não, ali não é cristão, não sei o que lá, mas o cara, como é que dá certo? Como é que ele prospera? Se ele não é cristão, se ele não acredita. Entendeu? Eu creio assim, Bernardo, essa tua colocação é bem interessante. Deus, ele tem um propósito para cada um nessa terra. E eu acredito que nos dias de hoje está tendo assim uma convulsão na mente da maioria das pessoas que acaba sendo levadas, né, para um lado e para o outro, que nem um cardume, assim, agora é isso, agora é aquilo, agora... Cara, Deus, lá na palavra de Deus, fala que os nossos dias foram escritos todos os dias, já tem um plano. Né? Na advocacia, eu trabalho com um processo, tem todo um projeto, tem toda uma construção, então está tudo já pronto. Pode acontecer imprevistos, sim, como na nossa vida também, principalmente as nossas escolhas. Mas já tem traçado. Então eu creio que o que está traçado para mim não é o que está para o Brandon e não é o que está para ti. Cada um de nós é único. E muitas vezes eu acho que isso até o próprio, né, a influência, né, da situação atual, a gente se perde um pouco nisso. Né? Todo mundo está, né, vestindo regata, agora eu tenho que vestir também. Ou todo mundo está vestindo moletom. Não. Cada um tem, né, o seu plano já pronto. Aí por isso que é importante buscar a Deus para saber. Muitos, né, tá na palavra. Muitos são os planos do coração do homem, mas Sim. o que prevalece é o do Senhor. É A verdade. gente se planeja, tem todo um foco, uma rota, mas Sim, sim. geralmente é ao contrário do que a gente planejou, né? É verdade. E aí a gente precisa ter maturidade para recalcular, assim como a vozinha lá do Google faz, né? Lá do Isso. Google GPS, Maps, o GPS, de tu ter maturidade de recalcular a tua rota. Porque envolve ego. Isso. O ego é o... É fácil? Nem um pouco. Nossa. Mas é possível. É possível. Galera, vamos tomar um café? Vamos. Vamos. Vamos pro intervalo agora. O nosso patrocinador do café aí é o nosso Peregrino. Nós vamos passar um vídeo também da Missão África, da família em Missão. Para quem não sabe, nós apoiamos Missão. E se você puder, apoie também. Isso é fenomenal. Família em Missão. É uma missão na África. O Xande, que é o sócio do Edemilson, é um baita missionário. Sim. Ele que me trouxe essa visão, eu não conhecia sobre missão. Aprendi com ele também sobre a base na África. A base fica na Tanzânia. Eles atendem também no Quênia e em Moçambique. Legal. São mais de 500 crianças, eu acho. Com Hoje. certeza. Com certeza nos dias Falando atuais, sim. sobre Jesus e servindo, cuidando literalmente do órfão e da viúva. Sim. Certo? Legal. Vamos lá pro intervalo então, galera.
voltamos então. Estamos aqui com o nosso famoso pão de queijo do Peregrino. Da hora. Cookie. Fiquem à vontade, tá, galera? Sim. Nós estávamos falando ali sobre missão, né? Falamos da África e tudo mais. Tu queria fazer uma pergunta, não queria? O que você estava falando antes disso? Nós estamos falando sobre os planos, né? Mas uma pergunta para o Ed, porque eu passo isso na minha profissão, eu acho que o Bernard agora também. Todos nós, todos muito recentes falou, né? A gente é limitado. Sim. Mas consegue trazer algum momento, que deve ter vários lá no escritório de vocês, onde tu consegue relacionar a parte espiritual, te influenciando e te ajudando em momento de decisão, de conversar com o cliente? Assim, ó, tu foi falando até, veio uma emoção, porque um verdadeiro campo evangelístico e missionário o escritório. A gente tem vivenciado mas muita coisa. Eu servi um bom tempo ali na igreja, né, nos jovens principalmente, na intercessão, ainda sirvo ali numa frente de intercessão, orando e tal, mas o dia a dia tem sido assim emblemático nas nossas vidas. Ali, na vida de todo mundo, mas na minha especificamente, eu já pude experimentar, né, o agir de Deus, a transformação de ambientes, de situações no dia a dia. Isso é incrível. Durante um bom período, assim mesmo, isso era frequente, né? Acontece praticamente todos os dias. Mas eu já saía de casa pensando, nossa, o que vai acontecer hoje? Mas de uma forma assim genuína, a ação do Espírito Santo, a ação de Jesus Cristo, do poder de Deus, sem rótulos, mas aquilo, a essência do Evangelho, né? Que é tu amar uma vida, tu se colocar no lugar do próximo, tu renunciar a ti mesmo, isso tudo no dia a dia. E tem acontecido. Como o pastor André fala muito, né? No ambiente profético, a profecia vai acontecer. Né? No ambiente de cura, a cura acontece. E ali, queira ou não, né, o próprio Xande, ali, o Alexandre, ele tem uma fé muito grande, um homem temente a Deus, então ele, desde o início, né, o início desse escritório é incrível. Eu creio que um dia, se ele vir aqui falar, ele vai contar. Eu não vou contar a história, mas só um spoiler. Deixaremos para o Xande contar, então, vou deixar a galera curiosa. Mas a construção foi sobrenatural, o início de todas as coisas. E desde o princípio eu estou com ele. É um ambiente muito propício, né? Sim, bem isso mesmo, Breno. A gente fica de frente com... Eu não sou advogado, mas sou corretor de imóveis. De frente com o cliente e muitas vezes aquela voz do relacionamento que tu comentasse antes ali, ela vem e tu sabe que tu já não tá mais ali para atender a pessoa, tá para servi-la. Isso. Naquele momento. Tem tudo a ver com servir. Exato. Bem isso. É incrível. E aí quando vem não tem mais o que fazer, porque aquilo é tão... Vai vindo que tu não quer mais deixar de falar. E Deus, ele te coloca oportunidades, muitas vezes de ministrar uma cura, ministrar um conselho, e muitas vezes até de redarguir a pessoa, de chamar a atenção. Deus coloca as oportunidades na tua frente, e muitas vezes ele coloca para mostrar para ti como tu estás agindo. Verdade. Muitas vezes, até com os filhos também. É uma escola para a nossa vida, é filho. Não sei se vocês têm, mas não, ainda não temos. Mas então vão saber como que é. 3, né? 3. Eles te ensinam, né? E é um espelho. É um espelho. Tu olha e tu acaba vendo as tuas atitudes. E com o cliente, no dia a dia, no trabalho, independente da área, isso também acontece. Muitas vezes tu lidando... Porque assim, a nossa área jurídica, a gente lida com situações, na maioria das vezes, difíceis. Como Deus, também verdade. Na igreja. A igreja acaba sendo um hospital, né? Chega pessoas feridas, né? Desesperadas e tal. E na área jurídica não é diferente. Está mudando um pouco a cultura. Né? Eu leio e gosto muito da mediação, trabalho muito com ela, que a mediação é tudo. O próprio Jesus era um mediador, é um mediador. Ele conecta a gente com Deus. Mediação que tu diz é aquela... Tu conectar as pessoas. Arbitrária? Tem a arbitragem é uma coisa, a mediação é outra. A mediação é restabelecer um diálogo, é conectar as pessoas novamente, restabelecer, diferente também da conciliação. São conceitos jurídicos, mas esse ambiente de mediação está mudando hoje em dia. Mas durante muito tempo era o litígio. Vocês não vão comer não, gente? Não, obrigado. Depois. Só para
perguntar, né? Dentro do direito tem diversas áreas, né? Sim. Eu não sei nem como que se chama, se é um segmento. Enfim, qual que é o que tu foca? Tem um, assim, que Sim. tu atua mais? Então, Tu falou mediação, mas aprofundar um pouquinho mais. Se a possível. mediação tu acaba utilizando em várias áreas. Por exemplo, a gente foi num congresso catarinense de direito das famílias há 2 semanas atrás. Lá se abordou muito a questão da mediação. Por quê? O casal acaba, né, se desentendendo e indo para a dissolução daquela união. Então, o primeiro passo, a visão da mediação naquele contexto é restabelecer o diálogo. Para eles conseguirem se entender e, quem sabe, resolver. O papel do mediador é esse. E a grosso modo, né? Falando. Mas em várias áreas de direito é utilizada. Nós, por muitos anos, o nosso escritório era somente especialista em direito do trabalho. Puro. Aí foi crescendo, né? Começou eu e o Xande, aí depois veio a secretária, aí veio o primeiro advogado, segundo, terceiro, e foi crescendo. E as áreas foram ampliando também. Né? E veio especialização e daí por diante. Então, tu me perguntou, qual é a tua área? De especialização, de título, eu sou especialista em direito do trabalho e previdenciário. E agora eu estou fazendo uma pós-direito digital, né? do mundo digital, os problemas digitais e daí por diante. Mas também tenho contato com outras áreas no escritório. Área de direito de família, consumidor, sucessões, trânsito, contratos. Tu acaba navegando nesse mar, seja como mentor, como mentor ou como cooperador, tu acaba tendo contato. Como creio na área de vocês que... Eu faço a intermediação. Então... o intermediário, né? Isso. E é muito importante o papel dessas pessoas, desses agentes, né? Desses personagens. E no dia a dia a gente traz, de algum modo, o evangelho. O Edmilson. Eu sempre confundo o Edmilson com o Edmilson. O Edmilson, então tu comentou ali da tua vida, foi evangelizado na faculdade. Sim. Foi, formou, conheceu a G, casaram, Sim. batizou, etc e tal. Teve algum momento que você, mesmo convertido, você teve uma virada de chave? Já Sim. Batizado, Sim. convertido, falou assim, agora... Teve quando, lembra que eu comentei, não orava em línguas e tal, tinha um pouco de ceticismo também, né? Principalmente quando tu vê dentro da igreja as pessoas caindo no chão. Eu confesso o meu pecado. Por muitas vezes eu achava que estavam encenando. O que pode acontecer? A gente não sabe, né? É muito particular e individual. Mas por muito tempo eu tive assim, um certo ceticismo, uma visão diferente. Mas eu passei por um processo de cura muito forte, muito cirúrgico. Que o meu pai faleceu, eu tinha 18 anos e ficou questões não resolvidas com o meu pai. E com o apoio de uma pessoa lá da igreja, né, uma líder, uma pessoa de Deus, foi usada assim pelo Espírito Santo e a gente conseguiu buscar as raízes, né, e curando e trabalhando com o apoio da minha esposa e tal. E a gente conseguiu, né? Até um momento que um dia lá naquela convenção que eu comentei, 2019, aí foi um destravar. Aí as coisas mudaram totalmente. Ali já. Eu comecei a sentir mais, assim, algo que marcou muito a minha vida desde criança. Era o medo, um medo irracional. Um medo de morrer, um medo de perder os pais, um medo disso, um medo daquilo. Sempre o medo estava batendo a porta. O medo é bom, ele te protege. Mas quando ele te paralisa é um problema. E o medo sempre estava presente. Então, quando eu comecei a me relacionar verdadeiramente com Jesus, que a chave virou, aí esse medo começou a não ter mais tanta voz na minha vida. Tudo bem que aí depois eu fui descobrir algumas raízes e tal, mas ele começou a não ter tanta voz. E aí foi mudando. E aí as coisas foram acontecendo. Que aí o que eu vivo hoje em dia, principalmente aqui fora, né? Aí eu notei assim, ó, eu posso contribuir mais na vida das pessoas além do meu profissional. Porque, cara, eu penso assim, se é para te fazer para valer, né? Foca em alguma coisa. Eu creio que muitas pessoas hoje em dia, a maioria, né, uma grande parte de nós tem dificuldade porque não foca. Tu precisa ser perito em algo. O nosso pastor, né, pastor André fala isso, muitas outras pessoas. Tu precisa ser perito em algo. E na tua vida, no dia a dia, é assim.
Na fé também é. Tu precisa focar em algo. E aquilo vai expandindo, né? Não se fala, foca, expande. Então, tu foca e começa a acontecer. E de lá para cá começou a acontecer muita coisa no dia a dia. E qual área que tu tem focado assim? Que Deus me usa É. na oração. Uhum. É incrível. Um dia eu recebi uma palavra, né, do apóstolo André sobre isso, sobre a conexão da minha oração com o céu. Não é privilégio meu, não é mérito meu. É de Deus, mas é conectado com a fonte. A gente já experimentou muitos milagres nisso, de realmente crer. Eu creio que assim, ó, Deus ele olha para o nosso coração. Até quero compartilhar com vocês uma experiência que tive essa semana. E aí lembrei de compartilhar aqui. Mas ele olha para o nosso coração. E aí, se ele encontra um coração sincero, a conexão acontece. Obviamente que tudo depende da fé e da motivação. Mas acontece. Então já aconteceu assim, que nem tu perguntou. No dia a dia. Teve um processo jurídico que eu ganhei na oração. Teve a minha técnica? Teve. Mas foi com o joelho dobrado, com a mão orando, declarando. E aconteceu. Deus se manifestou e fez justiça. Todas acontecem? Não. Deus é soberano. Uma das coisas que na minha oração sempre eu peço para Ele, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, eu não quero atrapalhar o plano dele. Eu sou um cooperador. Quem domina e dá as ordens é Deus, né? Um Deus Pai, um Deus soberano. Eu vou pegar um gancho, né, antes de tu continuar ali contar o testemunho. Sim. Mas eu sou um desses que a tua conexão da oração eu fui pego. E é Starlink a conexão do homem aqui, tá? Não cai, porque teve um momento onde eu tava... Foi ano passado, não, retrasado. Que eu estava na igreja. E eu tava num momento ruim, assim. E eu acho que tu vai se recordar desse dia. Lembro. Eu consigo até ver, assim. Eu movo pela imagem. E eu tava, assim, falando com Deus. Pai, eu vou desistir de tudo. Não é pra mim isso aqui, não é. Deu... Mas foi instantâneo, parece que eu mandei e ele recebeu lá. Porque ele tava assim, ele fez assim, ele me olhou e veio pra falar alguma coisa, parou e depois ele falou, cara, pegou eu pelo braço e falou, não desiste, tu não pode desistir. Tipo assim, só relembrou as palavras que eu já tinha ouvido, sabe? Que legal. Então, tu foi um dos apoiadores. Que legal. Se hoje eu estou aqui, podendo participar disso, não é à toa. Que bom. E glória a Deus pela tua vida. A palavra de Deus diz, né, que aquele que alívio dá, alívio receberá. Lá em Provérbios. Então, uma hora tu és aquele que dá o alívio, que dá o copo de água, mas vai ter uma hora que tu vai receber o copo. Eu posso dizer que eu estou vivendo num momento que eu sou o cara que preciso receber o copo do que dá. Mas são fases e estações da nossa vida que tem hora que tu serve e tem hora que tu és servido. No bom tom da palavra, né? Então, a importância de estar conectado e ser obediente, porque tu ouve... Isso. Se é um conselho que eu posso deixar, né, para os nossos, quem está acompanhando, seguidores, é ser fiel àquilo que Deus traz para ti. A fidelidade, a transparência, originalidade, a essência daquilo que Deus dá. E não tardar para fazer. Por quê? Porque muitas vezes o teu tardar pode atrasar o milagre de alguém, pode se perder uma vida, pode se perder um projeto. Deus é soberano. Ele é soberano. Mas ele escolheu nós, decidiu assim para ter nós como cooperadores. Nós quem? Eu e vocês dois? Não. Nossa. Qualquer um que tem o coração rendido a Jesus. Que não tem a ver com uma placa de igreja, tem a ver com um relacionamento genuíno com Deus. De tu saber de quem tu és filho e quem tu serve e para onde tu vai. Nem sempre foi assim. Nem sempre isso foi claro para mim. Mas ao longo do tempo, tu vai entendendo. Essa busca pelo relacionamento, né? Isso. O Edemilson é o mega master que ora, que busca. Não, né? A gente é ser humano. Tem o dia ruim, tem o dia que não tá legal. Até estava conversando antes com o Alexandre, pedi para ele orar por mim, para Deus colocar um coração mais grato em mim. Por quê? Deus já fez muita coisa. Só que se tu não prestar atenção, no meio do caminho tu começa a murmurar. E aí não tem aquele ditado que um abismo puxa o outro? Que aí vai puxando. Tu vai declarando coisa ruim, falando, e aquilo vai virando uma bola de neve. Tu para e fala assim, meu Deus, parece que vem tudo numa hora só. O que tá acontecendo?
e só piora. Verdade. E, na verdade, tu estás sendo um imã, né? Atraindo coisas ruins para a tua vida. Tu és o responsável. Então, tem que ter esse discernimento, essa maturidade de não atribuir tudo ao mundo espiritual, aos outros. Muitas coisas é tu mesmo que procura, né? Às vezes tu é ruim mesmo. Assume tuas decisões, né? Eu sempre digo, eu sou bem ruinzinho mesmo. A gente é ruim. A sorte é de Deus, né? Aprove a Deus, é Jesus na minha vida, né? Que vai transformando, que vai mudando. Ô, Edmilson, e quando que você e a G decidiram ter os filhos? Desde Isso o mudou? princípio. Isso mudou? Gênesis, desde o princípio. Gênesis 1. Quando a gente saiu para dar uma volta, a gente foi no cinema, assistimos o filme Maldita Sorte. A época estava em cartaz. Ficamos no cinema e tal, fui levar ela em casa e ficamos conversando, eu acho, umas 2 ou 3 horas. Uma coisa assim. E conversamos sobre tudo que tu podes imaginar, e inclusive sobre filhos. Ter filhos e tal, a pretensão. E desde o princípio, tanto eu quanto ela, a gente tinha o interesse, o desejo de adotar uma criança ou mais crianças, né? Mas também tinha o plano e o desejo de ter um filho biológico. Né? Mas Deus é soberano. Para nós não deu. Não era o plano que ele tinha para nossa vida, não aconteceu. Tentamos várias vezes, mas tá tudo não... certo, né? É o plano de Deus e ponto. E aí a gente tinha uma enfermidade, a gente tratou, trabalhou, que nem tem ali na Bíblia aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Né? A G, ela sofreu 24 anos com um problema de hemorragia. Uau. Desenganada pelos médicos e tal, e aí que tem que cuidar a nossa maturidade como cristão. É muito sério. Pra gente não brincar com o sentimento das pessoas. Ser genuíno naquilo que tu recebe. Por quê? O Vinícius Iracete fala sobre a lupa, a lente, às vezes ela pode estar desfocada, ela pode estar suja. A nossa alma. E tu recebe algo e tu vai na empolgação e fala mais do que deveria. A gente erra. Né? Que nem o Brandon falou, fosse cirúrgico. Porque eu procurei ser fiel mas pode ser que em algum momento, em outra situação, eu não deveria ter falado, ou falei mais ou menos, mas a gente precisa ser fiel àquilo que Deus traz. Então, por muito tempo, isso nos escravizou, porque a gente precisava curar ela e tratar e tal, orava, buscava Deus, e não acontecia. Até que um dia a gente entendeu que ela precisava passar por um procedimento cirúrgico, e assim a gente fez e deu tudo certo. Eu lembro, foi emblemático, assim, antes de ir para a cirurgia, o Xande orou, e a oração dele foi incrível, assim, a gente sentiu que aquela sala realmente de cirurgia foi invadida pelo Espírito Santo. E resolvemos uma boa parte da situação. Então, hoje nós temos 2 filhos maravilhosos, são do coração, mas, gente, né, o Brandon conhece, eu acho que o Bernard também, eles acabam se parecendo com a gente. Muito. Fisicamente. É demais, né? mesmo. E o jeito também. O jeito mesmo, sim, cara. É incrível. Então, os planos de Deus são muito melhores do que o nosso. Lá na Bíblia fala isso, né? Se eu não me engano, Jeremias, alguma coisa assim fala. É muito melhor. A gente não entende. Esse processo do Ed, né? Comentasse ali com a tua esposa, trazendo um comentário de algo que nós passamos também juntos. Eu apresentei pro Ed o meu advogado pessoal, advogado da empresa. Sim. E por uma cristocidência, né? Porque eu não sabia disso, dessa história. Sim. Eu sabia que a esposa dele ia passar por um procedimento. Até um abraço aí pro Léo, Léozen. Abraço aí. Grande amigo, Léo. Antes de advogado, né? Legal. E ele começou a falar, e eu vi que o Ed começou a mudar o semblante, e o Ed só falou assim, cara, a minha esposa passou pelo mesmo procedimento. Então, criou uma autoridade naquele momento. Sim. E o ambiente mudou, e é incrível porque hoje o Léo vem contar pra mim. Ele tá frequentando, ele tá fazendo as orações dele, ele tá... Que legal. A partir daquele momento, tá? Que bacana. A busca dele mudou. Sim. Sabe? E ele vem contar assim, cara, maravilhado. Sabe aquela oração lá? Tô começando a fazer, tô declarando também as palavras. Cara, os negócios estão acontecendo, é incrível, né? É incrível. O poder da oração é incrível. Porque assim, ó... É incrível. Eu sabia, como uma pessoa criada na família católica, era o quê? Pai Nosso, Maria, sim, repetição. Sim. Ponto. É o que a gente aprendeu, né? Isso, a época. Exato. E tudo certo. Sim. Quando eu conheci o Xande, ele era um cara que andava de moto. E foi em uma oração
que eu falei assim, não pode, cara. E uma simples oração. Eu falei assim, cara, é diferente. Algo tá acontecendo. O que esse cara faz? Sim. As atitudes dele. Assim, ó, ele exalava Cristo. E eu não sabia que era Cristo. Algo tinha. E eu fiquei curioso. Eu falei, cara, o que esse cara faz? Aí o Rafa da barbearia falou, não, ele é advogado. Eu falei, mas não é pastor? Eu falei, não. Eu falei, não pode, cara. Aí morreu o assunto. Um tempo depois, uns dias, Sim. o Xande falou assim, eu vou te convidar pra uma palestra. Tá aqui. Aí quando eu olhei a igreja, eu falei, dentro da igreja. Não vou sozinho, né? Vamos ver se vai mais alguém. Sim. Cara, mas foi através da oração dele que me chamou a atenção. Oração simples. Mas assim, ó, com temor, sabe? Aquela oração que tu fala, uau, cara. E na época eu soltei um palavrão, falei, uau. Algo mexeu ali dentro, né? Foi isso, ali foi aquela sementinha germinou. Porque assim, eu já tinha ouvido, nessa época eu já tinha ouvido falar de Cristo. Sim, tá plantado ali, né? Só que eu tinha ouvido falar de uma forma assim, ó, tem que fazer isso, é assim, você tem que fazer, tá errado, né? Eu falei, Que talvez a pessoa não faça por mal. Não, Né? de jeito nenhum. Mas De repente acontece. é o modo que ela Aprendeu. Sim. E ali me assustou um pouco. E não, ali com o Xande, na oração que eu... que as escamas dos olhos caíram, como tu falou. Ali mudou minha vida. Essa semente aí é um Big Bang, né? Dentro da gente. É a semente de mostarda. E eu lembrei agora de algo. Nesse congresso que eu fui, um médico, 70 e poucos anos, estudou em Harvard. E, cara, ele falou de Jesus no púlpito, na plenária, quando ele foi fazer o discurso. Ele falou de Jesus. Mas de uma forma tão íntima, assim, de relacionamento com ele. Incrível, assim, ele quebrou o protocolo, não veio com um discurso pronto, nada, mas ele falou do relacionamento com o Criador, como médico, cirurgião, a minha esposa ela é enfermeira, já trabalhou em centro cirúrgico, eles precisam ser bem, assim, focados e tal, né, para a questão da cirurgia, e ele veio, assim, de uma forma totalmente diferente, assim, um senhor, né, com uma certa idade, e acompanhando as pessoas naquela transição, muitas vezes de vindo a óbito, ou salvando, ou nascendo e tal. E algo que ele falou marcou, que nós temos uma cultura ainda muito egoísta. Independente, né? Cristão, na igreja XYZ, denominação tal e tal, mas num todo, a questão de chorar e sofrer tanto quando a pessoa parte. E é algo que está intrínseco em cada um de nós. Só que se a gente... Aí ele trouxe essa ótica. Se a gente imaginar que é o momento que a gente vai se encontrar com o nosso amado, deveria ter festa, assim como tem outras religiões e outras culturas. É ou não é? Sim, faz todo sentido. A gente estava conversando sobre isso no escritório hoje, que minhas colegas foram junto nessa palestra e marcou a nossa vida. É que ele falou que é o momento, é o grande dia, né? E a gente precisa encarar de outra forma. Até uma delas comentou ali agora eu não lembro em qual texto está da Bíblia, que fala que a morte ela é muito melhor do que o nascimento. Obviamente, a gente precisa contextualizar isso, né? Não deturpar, né? Mas é o momento de uma transição que a gente vai se encontrar com aquele que a gente anseia, né? Obviamente que a gente tem toda a trajetória na Terra e tem que cumprir ela, né? O meu pai fala isso pra mim sempre, cara. Quando a gente começa a tocar nesse assunto, ele fala assim, ó, vocês fazem uma festa, bota a música que eu gosto, ele também é cristão, né? O louvor que eu gosto de cantar, porque eu vou estar muito melhor que vocês. Só que pra nós é um impacto, né? Sim. Tu falou do teu pai, né? Eu lembrei do meu sogro. O meu sogro, ele é católico, a minha sogra também, nós respeitamos, né, eles, a fé deles. E por muito tempo ele, assim, tinha dificuldade de entender algumas coisas, principalmente a questão da oração, da nossa fé e tal. Mas é uma via de mão dupla de tu também ter a compaixão, a misericórdia e a reciprocidade, se colocar no lugar do outro. Jesus veio ensinar isso pra gente, se coloca no lugar do outro. Tu não precisa compactuar e nem muito menos, muitas vezes, praticar algumas coisas que vão contra os teus princípios. Pessoas excepcionais, de caráter e tal, ele tem a fé dele, eu tenho a minha. Mas
a convivência e o bom testemunho, que aí nós somos cartas abertas, muitas vezes nós vamos ser as únicas Bíblias que as pessoas vão ler, né? Algum teólogo aí falou famoso sobre isso. Então, muda. E a gente vê no dia a dia. Um simples exemplo de agradecer o alimento antes de comer. Isso é padrão lá em casa. Obviamente que hoje em dia eu entendo que a gratidão é muito além de aquelas palavras. Né? Deus está trabalhando isso no meu coração. Por exemplo, ontem eu conversei com o Xande e pedi ora por mim, para eu ter um coração mais grato, realmente, em todas as coisas, e em todo momento. Né? E eu notei que meu sogro começou a orar na hora da refeição. Uau. Cara, isso vai transformando. Do exemplo arrasta, não é isso aí, não é empurrando de goela abaixo ou apontando o dedo. Nós não fomos constituídos juízes. Se Jesus falou isso que ele não foi, quem somos nós? Cristãos significa o quê? Pequeno Cristo. Então, nós somos cooperadores. Se ele não exerceu essa função aqui na Terra, por que nós exerceremos? Eu creio. Isso está até na lápide do meu pai. Né? Meu pai faleceu em 2004, como eu falei, e lá na lápide está aqui: se a gente ficar julgando as pessoas, a gente não tem tempo de amá-las. Então, a gente precisa amar mais e julgar menos. É fácil? Não. É intrínseco do ser humano, pré-julgamentos, criar concepções, mas a gente precisa amar mais. Jesus, o que ele fez? Quem andou com ele? As pessoas que andaram com ele. Nos dias de hoje, como que a sociedade ia recepcionar isso? Imagina, passar um homem e uma multidão junto com ele. Com certeza. Cara, eu tô aqui no podcast, assim, ó, literalmente só ouvindo, porque tá... Eu vou dar uma dica aqui pra vocês, tá? Assista. Se um dia precisar, eu acho que o Eli pode ser um host aqui também, tá? Olha, Tamo junto. surpreendendo. Tamo junto. Vamos lá. Até Pode tinha comentado ali antes que ia trazer um exemplo dessa semana, não sei se tu vai se Sim, recordar. bem importante. Incrível, incrível. Eu até tenho... A foto está no meu celular. Mas a minha esposa, ela preparou a minha lancheira. O pessoal lá no escritório ri, ela sempre faz o lanchinho para me levar. E eu levei uma maçã. E a maçã parecia ser a maçã da Branca de Neve. Era bonita, então. Era bonita, era bonita. E levei só a maçã como lanche aquela tarde. Foi essa semana, hoje é quarta, eu creio que foi segunda-feira, se eu não me engano, ou ontem. Enfim, a maçã muito bonita. Eu não sou muito de um hábito saudável em alimentação, né? Mas as esposas são abençoadas por Deus, né? Deus coloca na nossa vida para cuidar da gente. E ela preparou, botou a maçã, eu levei. Quando eu corto a maçã perfeita, dentro ela estava como um processo de apodrecimento, estava toda escura. E eu tentei comer, porque a gente procura sempre aproveitar o máximo da refeição lá em casa. Não vai fora, é resto de ontem, arroz com ovo, né? Enfim, a gente aproveita. Mas eu experimentei, não tinha como. Amargo, muito ruim. Não era nem um gosto de muito amadurecido, era amargo mesmo. E ela estava perfeita. E naquele momento eu senti uma voz suave, que era do Espírito Santo, que ele vê o interior, ele vê o nosso coração, não é o exterior. E a gente tem que cuidar muito, porque num mundo visual, digital, tudo aqui na tela, na mão, a gente está vendo, mas a gente precisa conhecer. Eu tenho 38 anos, vou fazer 38, então eu sou de uma geração que está passando por essa transição do digital. Não sou tão velho, assim, tão experiente, né? Que acompanhou a parte de sem a internet, propriamente dito. Mas a gente está vivendo uma virtualização muito grande. E isso hoje aqui é maravilhoso, é muito bom, ajuda muito no mundo jurídico. A gente faz audiência de processo que está lá do outro lado do país, né? Ou fala com clientes que estão fora do país, né? Nós temos clientes no exterior com uma facilidade muito grande. Pessoas vão poder nos ouvir hoje e ter acesso a isso e muito mais por conta da tecnologia. Só que a gente perde um pouco o contato humano. Eu digo isso como advogado, gosto muito da questão de produção de prova, ouvir testemunha, perícia, eu amo isso também.
E a gente tinha contato direto com as pessoas, olhando no olho, vendo a expressão. Tem até um livro que fala, o corpo fala, algo assim. Tu vê, né? E com o digital isso vai mudando, muda de figura. Tudo bem, há quem defenda que vai ficar gravado, vai ser melhor do que o ao vivo e a cores. Mas tu vai perdendo o contato com as pessoas. E o contato ali íntimo, tu sentir a vibração do corpo dela, né? Exalando cheiros, enfim, tudo, né? Tem uma diferença enorme, né? É diferente. Esse contato visual de estar perto. E ali o Espírito Santo ministrou no meu coração, que ele vê o interior e não o exterior. E nós precisamos usar essa lupa, né? Essa lente, usar esses óculos de Jesus para conseguir enxergar o interior. O exterior nosso é bem maquiado, né? Mas é fácil? Não é. Até assisti aqui o pastor Cris falando, né? Que aí tira a capa quando chega em casa. Muitas vezes nós fazemos isso. Sim. Né? Cada um de nós. Então, precisa esse autoexame, né? Se analisar, autoanalisar. Essa semana a gente tava falando, é tão automático falar que tá tudo bem, né? Como é que tá? Tô bem. E eu já fiz a experiência e façam vocês também. É legal tu falar pra pessoa, não tá bem. Tu vê a cara dela mudar na hora, que ela não sabe o que falar daí. Sim. Não tô bem. Fala assim. Verdade. Tenho isso e isso pra resolver. É um discurso tão pronto, automático, já entrou no nosso linguajar, né? Isso mesmo. É automático, porque tu fala assim, tá tudo bem. É só pra dizer, ok, estou indo, estou de passagem. Porque se você parar e falar assim, não tá bem, quem sabe a pessoa nem vai querer te ouvir. É isso não, aí, okay. Werner. Entendeu? Sim. Então tá tudo bem. Fechou. Segue. Cara, ô Edmilson, eu queria te perguntar. Hoje, com a tua visão, com a tua vivência, quando tu olha pra trás e vê o Edmilson lá, antes de se converter, o que tu nota, assim? O que tu faria diferente? Eu creio que eu não teria sido tão ingênuo e imaturo em algumas questões. Claro que maturidade tu conquista com o tempo, mas eu creio que ingenuidade. Eu nasci assim no Fantástico Mundo de Bob, assim, em Nárnia, que achava que tudo era perfeito, né? Tanto é que foi um choque muito cultural para mim quando eu entrei propriamente dito no Evangelho, que eu achava que todos eram santos e perfeitos, e não é bem assim. Então isso principalmente, a questão da ingenuidade. Tudo bem, eu creio que foi um pouco da criação e tudo mais. Outra coisa que se eu mudaria, eu honraria muito mais o meu pai e minha mãe. Eu não entendia muito bem os conceitos de honra. Hoje em dia, eu procuro exercer isso na vida dos meus filhos, ensinar a questão de honra. E independente da idade, classe social ou posição, é tu realmente honrar as pessoas, respeitar e daí por diante. Vai acontecer deslizes? Vai. Mas aí a gente tem que ter a maturidade de consertar. E ao longo do tempo, isso Deus foi me capacitando e me acompanhando. Um dia eu fiz uma lista de pessoas que eu precisei procurar e me consertar com elas. E dizer assim, cara, pisei na bola. E para algumas estava super tranquilo, outras eu vi que elas estavam machucadas. Então, a questão de imaturidade, ingenuidade, isso eu mudaria se eu voltasse no tempo. Até a gente brincou esses dias lá no escritório sobre voltar no tempo, né? Tem um filme que o pai voltava no tempo, pois o filho, mas sempre dava um problema para essa volta. Então, Deus fez tudo perfeito. Então, a gente não pode querer mudar daqui para frente. Sim. Ensinar e procurar a fazer diferente. E hoje, com o teu conhecimento, o que você faria? O que você fará daqui para frente? Um conselho? Um estilo de vida? Sim. Ame mais ao próximo, né? Procure se colocar no lugar do outro. Entender a dor do outro antes de apontar o dedo. Principalmente no direito, né? A gente trabalha com fatos, argumentos, julgamentos, valoração de fatos, se são verídicos, se não são. Então, na vida real, aqui fora, a gente precisa, o conselho que eu dou, né? 38 anos, vivi pouco tempo ainda, mas trabalhei com os jovens, 18, 17, 20, é outra mentalidade, é outra visão. Eu sempre procurava a impartir o coração e dar direções. E aprove a Deus que eles respeitavam. Fui muito honrado naquele tempo, fiquei 3 anos ali junto com o pastor Léo, cuidando deles, e peguei uma parte com o pastor Fábio. Mas procurar se colocar no lugar do outro e amar o próximo. Eu acho que essa é a lição de vida.
né? E fé também, né? A fé marca a vida da pessoa. Procurar a exercer a fé antes mesmo de duvidar, de tornar as coisas descartáveis. Acreditar, lutar, cavar, muitas vezes é uma vida que tu vais fazer isso, acreditando que vai ter mudança numa pessoa, numa situação. Uau. É porque tem aquela questão, né? É difícil colocar isso na nossa mente, porque a gente é carne, é ser humano aqui, mas se tu não ama o próximo, tu não ama a si mesmo. Com E certeza. É verdade. Como é que fica, né? Sim. É difícil, né? Muito, muito. Tu me fez lembrar de uma pregação, foi a primeira vez que eu preguei no púlpito, lá na Igreja Nação Forte, nos Jovens, dia 27 de março de 2021. 2022. 22. Eu preguei sobre quem é o meu próximo. A parábola do samaritano, que estava lá jogado, né? Veio um líder, passou de largo, veio outro, passou de largo, até que veio o bom samaritano, que na visão ali geográfica, histórica, ele tinha tudo para nem parar e olhar por aquela pessoa, né? O bom samaritano, por aquele que estava caído lá, jogado como um morto, que foi assaltado e tal. Mas ele colocou as diferenças de lado, se colocou no lugar do outro e auxiliou. Nós não somos salvos por boas obras, mas é para boas obras. E isso a gente tem que estar atento a cada momento. Porque muitas vezes, como o Bernardo falou, um abraço é ouvir. As pessoas precisam ser ouvidas. Eu creio que até tem, eu acho que é no Rio de Janeiro ou em São Paulo, foi criado um projeto, um programa, algo assim, eu acho que é do governo, que as pessoas estão para ouvir. Tu liga para lá e vai ser ouvida, gratuito, 0800, principalmente depois da pandemia. Porque ninguém tem tempo. Aí outra que entra no nosso linguajar. Eu me pego falando, tô na correria, tá corrido. Eu também me pego. Eu tô tentando mudar ela pra tô em movimento. Eu lembro que tu me ensinou isso. Sair da correria, porque a correria parece que não faz nada, né? Sim. Bom, ó. Eu li um texto bem importante essa semana que falou: várias horas trabalhando não é sinal de produtividade. Nós precisamos nos organizar. Seja na vida espiritual, física, emocional. As pessoas vivem, as pessoas crescem, morrem e muitas vezes tu perde a oportunidade. Tu falasse ali sobre estar atento, né? É uma oração até que inclusive já conversei com a minha noiva Angélica também. A gente estar atento. Porque acontece realmente, a gente se ficar com essa palavra mesmo, a gente fica na correria. E tu não tá atento à verdadeira movimentação que tem que fazer no dia. Né? E isso é surreal. E hoje eu tento ao máximo falar, Espírito Santo, tô indo numa reunião de negócio, mas se não for de negócio e for só pro reino, amém, me mostra. Então, onde a gente vai, só que é difícil. Sim. Porque a gente tá sempre querendo atropelar mais as coisas. Né? Com certeza. Dar essa respirada. Sim. E muitas vezes tu vai ter que renunciar ao teu desejo, a tua vontade, os teus projetos. Eu passei por isso com Deus. Eu tinha um projeto e ele literalmente assim sinalizou para mim abrir mão. E eu, com muita dor, abri. 2 anos depois, aí veio a direção que eu poderia continuar naquele trajeto. Então, ele sonda o nosso coração, a nossa motivação, nos afasta de perigos também. E de se colocar no lugar do próximo. Porque eu lembro em 2020, em março de 2020, quando começou a pandemia, 18 de março aqui em Brusque. Quando fechou tudo. Ali naquele período, eu estava me queixando, eu sou crítico assim, aí eu falando para Deus, eu não concordo com essa situação, uma situação X. Deus falou assim para mim, eu escutei audivelmente, foi uma das poucas vezes que eu escutei ele falar comigo. Ele disse assim, o que tu estás fazendo por essa situação? Tu já paraste para orar? Ali eu me posicionei como... ali, mas em vez de ficar choramingando, eu botei a faca nos dentes e fui para cima. E comecei a orar, a interceder sem nem entender. Passei por um perrengue, que o mundo espiritual é muito real. Atrito e tal, né? Não entendia muito bem. Tem a questão da nossa vida também, que precisa estar muito alinhada, né? Não que estava errado, mas tem todas as práticas espirituais. E aí Deus começou a me comissionar nessa área. E intercessão. A minha esposa também, até antes do que eu, ela estudou na parte da intercessão e foi indo. Intercessão, cura, libertação, até aqui.
E isso acontece em qualquer lugar que a gente tá. Atrai, né? O meu sogro mudou de casa na praia, eu auxiliei, intermediei e tal, na parte jurídica, e lá um cão nos conheceu, cara. Eu dei o nome dele de Alfred. Alfred. Hoje era para ele vir aqui junto, mas a minha esposa tá adoecida, não veio. E depois eu fui descobrir, ele conectou com a gente, tanto é que tá aqui em Brusque com a gente. Né? Tá no nosso apartamento. Ele é mestiço com labrador, é um boi. Tá dentro do apartamento. E eu tinha dito quando a gente doou a nossa maltês, que eu disse, não tem mais cachorro na nossa casa. E a minha esposa dizendo, vamos ter o Chow não, o Yorkshire. Eu disse, quem sabe um dia. E de repente apareceu o Alfred. E eu fiquei sabendo que aí a dona dele, uma senhora do coque, veio a falecer dia 12 de outubro desse ano. Dia 11 de outubro. Do ano passado, desculpa, 2023. E ele conectou com a gente, cara. Conectou de um jeito surreal. Parece que ele viveu a vida com a gente. E dele, ele serviu um bichinho, um pet, né? Ele serviu de conexões para a gente começar a ministrar a vida de outras pessoas. Apareceu uma pessoa que se autodeclara ateu, cético, outro com problema, né, de vício, e ele fez conexões. Mas aí a gente tem o discernimento. Tudo no seu tempo. Tu planta uma semente, tu fala. Às vezes tu não vai falar abertamente de Jesus para a pessoa. Às vezes tu só vai ouvir ela, a dor dela. E às vezes tu não vai falar nada. Nada. Nós queremos que o senhor usou a mula, quem dirá um animal de estimação, né? Que está tão próximo a nós. Certeza. E a gente está atento, né? Sim. Essas situações. Sim. O Edmilson, e tu que trabalha com o Xande ali, chegou para a África já? Não fui ainda. Não fui. Eu e a minha esposa, a gente tem o desejo de ir. Não deu ainda, né? Não surgiu essa oportunidade, mas nós cremos que vai chegar o momento. E a gente tem um amor muito grande por aquela nação, antes mesmo de conhecer esses projetos, né? Dessa cultura. Enfim, o nosso coração ele pulsa de um modo diferente, assim, bem... e já desde o início, tanto a adoção, esse continente, essa vivência... Embora já recebi palavra profética muito forte sobre a Europa, tive experiência sobrenatural, mas, gente, assim, uma outra frase que me marcou foi do apóstolo Casas. A nossa ida na padaria é uma viagem missionária. Perfeito. O que eu não estou perdendo tempo e esperando, eu vou viver verdadeiramente o dia que eu pisar lá na Europa ou na África. Não, é aqui e agora. É aqui e agora. E muitas vezes a gente falha. Então, por isso que a gente precisa estar preparado, que a gente pensa, tem que me preparar quando eu estiver preparado. É preparado para o improviso. Volta um pouquinho para o ego, quando a gente começa a se aprofundar nessa parte ministerial, né? A gente fica muito pensando nisso. Agora eu vou fazer isso, vou ser o evangelista, o profeta, enfim, qual que é o meu chamado? Mas muitas das vezes a gente está ali para falar para o nosso pai, para o nosso irmão, nosso vizinho. A gente sempre anseia pelo futuro, por algo. Isso. E esquece do agora, do fazer com aquilo que eu tenho nas mãos e começar pequeno. Cara, tem gente que quer evangelizar e não sou perfeito. Tem gente que quer evangelizar continentes, mas não fala de Jesus pro colega de trabalho. Não expressa o caráter de Jesus, né? Isso, não exala. Perfeito. Sim. E eu erro muito nisso. A gente erra. Quantas vezes eu errei, se eu for anotar aqui, não um livro, né? Mas algo assim, uma frase que eu deixo para quem está nos ouvindo. A gente precisa fazer o básico bem feito. Nós queremos fazer muito extraordinário e a gente não faz nem o básico. O básico no nosso dia a dia, o básico na nossa fé, o básico no nosso trabalho. A gente já viu, né? O Xande deu essa oportunidade para mim de ser mentor, treinador das pessoas ali, de outros advogados, e a gente já viu pessoas com assim, talento brilhante, mas tinha dificuldade de fazer o básico, entende? E é o básico que nos promove. É no dia a dia. Que nem aquela menina da casa de Naamã, né? O próprio José do Egito. Essas pessoas fizeram o básico. E aconteceu. Ser improvável, né? Isso aí. Bem isso mesmo. Tu tem mais alguma... lembrei, eu ia perguntar. Na tua convivência ali com intercessão, já teve alguma experiência de visão aberta, essas coisas assim? Então, por muito tempo eu achei que eu tinha algum problema. É uma curiosidade que eu tenho. Isso
É uma coisa que eu não peço. Quer ter visão aberta? Não Sim. quero. Tá tudo certo. Desde da minha infância já foi diferente. Né? Assim, tendo algumas impressões, alguns sentimentos, algumas, né, questões e tal. E agora, com o tempo, eu comecei a entender. Né? Assim, acontece muito de eu sonhar e no dia seguinte acontecer. Ou eu sonhar e a pessoa aparecer na minha frente com aquela roupa do jeito que estava ou a situação se criar. E eu comecei a entender que isso, né, a gente vai aprendendo com o tempo que essa situação específica, uma palavra de conhecimento, um discernimento de espírito ou uma palavra de sabedoria, que são dons do Espírito Santo. Mas eu já tive visões, aí a visão aberta, de realmente ver na minha frente a situação, algumas vezes. E tá ali projetado na tua frente. Acontece. Mas aí que tá. A gente sempre acha que tá maduro, que já superou tudo, e aí tu vai vendo que não tá nada maduro. E aí começa a cometer algumas falhas ou imaturidade, né? E por muito tempo eu dava muito valor para essas coisas. Queria ver, na época a gente estava na intercessão, a gente ficou quase 2 anos orando toda sexta-feira à noite com os jovens. Nossa, a gente viveu experiências incríveis, milagres incríveis lá. Alguns de vocês passaram por isso com a gente lá e isso se perpetuou, continuou. O pastor deu seguimento, o pastor Fábio. Mas durante muito tempo eu dei muita importância para, vamos dizer assim, para essas questões acessórias desse movimento todo. E, na verdade, o foco é Jesus, é as vidas. A gente se perde, por isso tem que cuidar muito. A gente, quanto mais tu vai escalando, né, mais perigoso fica. É no alto, né, que é perigoso quando tu cai, não lá no raso, né? Então, tivemos, assim, experiências incríveis, movimentações espirituais, milagres. Esses tempos atrás, até no trabalho, falando de trabalho, uma senhora foi com a filha dela para a gente fazer lá, estava fazendo um acordo, né? Eles vieram para assinar e do nada ela disse assim para mim: doutor, ele sem o costume de chamar doutor, né? Embora eu não goste muito, pode chamar pelo nome, mas chamou doutor. O senhor podia, né, rezar, orar para eu conseguir uma porta de emprego? Eu já tenho quase 60 anos e não abriu e tal, tentei várias vezes. Cara, vamos fazer, que nem a gente fez aqui no início do podcast. E eu fiz. Esqueci. Mas veio um ímpeto, uma fé tão grande que eu olhei. Eu não tenho o hábito de fazer isso. Eu sou bem pé no chão. Embora eu não tenha que me preocupar com a reputação de Deus, mas eu não brinco com as coisas de Deus. Então eu olhei para ela e disse: até o final da semana a senhora vai ter uma novidade. E ela foi embora. E eu esqueci. Era numa quarta-feira. 15 dias depois, a filha dela manda uma mensagem para mim e diz assim: doutor, no sábado daquela semana, ela foi empregada. Nossa. Então, a oportunidade do milagre de uma pessoa está na nossa mão. E a gente precisa estar atento. E às vezes não vai acontecer nada. Né? Como já orei. Assim, Deus ele me dá muita oportunidade com pessoas doentes, pessoas em leito de hospital e morte e tal. E aí a correria, a gente falha muito. Podia estar muito mais lá. Mas já tive experiência de cliente nossa que Deus promoveu a cura. Mas teve outros que não teve a cura. Mas a gente orou igual. A oportunidade está ali, tu tens que fazer. É que a gente se preocupa muito com o que vai acontecer, né? E não se preocupa do que tem que fazer, né? Sim. Eu lembro de um dia que eu estava servindo nos jovens. Lá nos jovens é o lugar onde tu aprende muita coisa. Tu faz estacionamento, intercessão, limpa banheiro, é segurança, é pregador, diácono, completo. E um dia eu estava na porta do templo, sábado à noite, e veio um morador de rua. Ele estava, assim, bem alcoolizado. E aí ele estava ali e tal, dei todo o cuidado para ele, assim, conversei com ele. Aí, de repente, ele olhou dentro do meu olho, assim, e ele disse assim: tu carrega salvação dentro de ti. E aquilo me mexeu muito comigo. Né? É obviamente que não sou eu, é Jesus, é aquele com quem eu ando. Sou bem falho, mas ele é perfeito. Não é pela força do nosso braço. Aí tu vai pegando recortes, shorts da tua vida, aqui, lá e tal, e tu percebe, opa, a Bíblia diz quem eu sou. Eu sou quem ela diz que eu sou. Eu sou quem o Deus fala que eu sou. E aí tu começa a entender algumas coisas. E aí tu começa a entender também que, cara, exemplos, Elias, Eliseu, o próprio Pedro, todos esses caras, eles eram homens normais, mulheres normais como eu e vocês. A Maria Madalena,
A própria Maria que carregou Jesus, pessoas que não tinham superpoderes. Mas Deus é poderoso. Na minha infância, um sonho, ter superpoder. Eu sempre quis ter superpoder. Poder me transladar, voar, adivinhar as coisas, ver além da... E aí, quando eu comecei realmente a andar com Cristo, tu tem tudo isso. Mas aí tu vê que isso já não faz mais sentido. Cara, O teu superpoder é amar e conseguir perdoar, que é um desafio. já é difícil. É bem difícil. Ali tu falou na questão da oração. A gente se preocupa com a repercussão, não sei se é... Acho que mais nossa. Reputação? Reputação, isso, desculpa. Eu vou orar, mas e se não acontecer? Isso. Isso é uma coisa que me pega, sabe? E se não for? E se for? E se é coisa da minha cabeça? E se não for? Aí tu acaba, às vezes, não fazendo, né? Sim. É bem isso. E tem níveis de maturidade, como na profissão. Tenho praticamente 12 anos de estrada, quase 13 anos no total. Né? Fora o estágio e tal, estou falando da profissão em si, 12 anos, 13, né? Tu vai criando cascas, tu vai criando habilidades no profissional, na vida conjugal e no espiritual não é diferente. Então vai alcançando níveis, como tu pode regredir também, então tem que tomar muito cuidado. Né? Os dons são irrevogáveis, mas às vezes tu alcança lugares que tu pode colocar a perder, né? Tu coloca a perder, né? Com as tuas atitudes. Mas a gente não pode ter temor. Eu tinha vergonha de orar em público, jamais eu orava. Meu Deus. Jamais eu falaria em público assim, né, falando para o público, mas Deus ele vai te capacitando e não tens que duvidar. Por isso que ele sonda o teu coração. Não duvida. E tens alguma dica para quem tem vergonha de orar em público ou câmera? Começa orando no secreto. Começa orando no secreto. Começa buscando. Começa aproveitando as oportunidades. Por exemplo, apareceu alguém, tu sentiu de orar, tu sentiu de falar alguma coisa, sentiu de rezar, como tu quiseres chamar. A pessoa se disponibilizou, quer receber, não perca tempo. Não perde. Se coloca no lugar dela. E se fosse tu? Que a oração da pessoa, o clamor dela é que vai curar ou vai resolver o teu problema. Cara, é muito egoísmo tu não fazer. Lembrando que não precisa ter um vocabulário, né, de palavras bonitas. Não. É aquilo que tá no teu coração, né? Pega, né? Isso, Brandon. Isso que pega. Isso mesmo, cara. Às Bem vezes isso. eu sou um cara criativo, eu gosto de orar, né, em pessoal e tudo mais. Só que, claro, quando tu falou, é a bagagem, a gente vai tendo mais palavras, né? E às vezes a pessoa, tu ora tão bonito, mas não é o que tá no meu coração naquele momento, porque é a busca, né? É o relacionamento. Sim. Mas não é... Às vezes as pessoas se prendem muito a isso. Não, eu não vou orar, porque olha como é que o cara fez aquela oração, né? E não tem verdade. nada a ver. E tu me fez lembrar daquela passagem que Jesus chegou e os discípulos não conseguiram expulsar um espírito maligno do menino. Aí o pai dele se queixou e tal. E aí Jesus orou e saiu. E aí ele até, né, falou geração perversa, acho alguma coisa assim, incrédula, quer dizer, desculpa, perversa não, incrédula, alguma coisa assim. E aí ele falou que aquela casta de demônios só saía com jejum e oração. Mas o que esse texto quer dizer também? Não sou teólogo, mas o que eu entendo do texto e já aprendi com os nossos líderes e mentores e pastores, enfim, é a tua vida com Deus. E não é só no secreto. E não é só no secreto, não é só tu, todo dia eu acordo lá e vou orar. É importante, Jesus mostrou isso para nós várias vezes. Mas não é só isso. É a nossa vida, é o nosso coração. E aí tu não precisa ficar 1 hora declarando e berrando, empurrando. Né? Assim, ora por mim, tá? Então que tu seja curado em nome de Jesus. E pode acontecer. E pode não acontecer. Mas não é tu que vai fazer, é Deus. E tá tudo certo, né? É isso aí, com o seu poder. Eu já fui um que, como se diz, fui ousado em testar a Deus, né? Sim. E vem muitas vezes uma voz assim, e a gente que já tá um pouco mais tempo buscando, também tem às vezes aquele receio, será que vou ou não vou, né? Só que hoje eu vou, claro, com alguns cuidados, às vezes perguntar pra pessoa, mas uma vez eu fiz um teste, eu falei, veio assim, olhei pra pessoa, vai lá e abraça ela e ora por ela. Eu falei, Deus, eu sei que eu deveria ser mais obediente, mas se era pra ser mesmo, manda outra pessoa. Mas foi assim na minha cabeça. Fechei o olho. Quando eu abri o olho, tinha uma pessoa e falei, abraçou, sabe? Sim. Daquele dia em diante, eu falei, Deus, nunca mais eu
vou deixar, porque ainda, às vezes gera aquela dúvida, né? Se devo fazer, né? Tem que fazer. Que mal tenho ir orar por uma pessoa, né? Com certeza. Tu vai estar declarando palavras de vida para ela, né? Justo. Independente se vai acontecer alguma coisa espiritual. Porque depende da fé da pessoa também. Perfeito. Né? Quando Jesus falou, nesse lugar não vai ter muito milagre por conta da incredulidade, dureza de coração e daí por diante. Então tem a ver, mas a gente tem que fazer. Né? Treinadores hoje em dia falam muito disso, né? Sobre a questão de declarar, do que tu comunica, né? Aí cada um acredita como bem entender, né? Isso é muito individual e a liberdade de crença, né? De cada um. Mas é importante, bem importante. Pessoal, nosso tempo está chegando ao fim. Tem mais algum assunto, algo específico que tu quer contar? Enquanto eu estava ouvindo o Brandon falar, eu lembrei de algo. É importantíssimo congregar, é muito bom. É bom estar em família. Nós temos necessidade de pertencer a um bando. Uma vez eu assisti um filme que tem o Alfa e o Ômega na Alcateia. Então o Alfa está ali com o bando e naquele filme o Ômega andava sozinho e ele fica vulnerável. Como esses dias atrás eu vi um vídeo de um leão sozinho, veio uma manada, acho que era, né, não sei, gnu, alguma coisa assim, não sei nem se é o termo manada que se usa, mas veio um bando ali, um grupo, e se ele não pendurasse numa árvore, ele ia ser atropelado e morto. O leão, o rei da selva. Então é necessário. Mas nós temos que entender o seguinte, que o nosso palco de atuação verdadeiramente, isso é uma mensagem que eu deixo para todo cristão que me ouvir, é aqui fora, na rua, no dia a dia, em casa, fora de casa, em qualquer lugar, no trabalho. É importante estar em irmãos, em comunhão, sim. Orar, fazer pelo outro, mas não é só lá, não é para isso que Deus nos resgatou. Nós temos que lembrar que quando nós fomos resgatados, a gente não estava dentro de uma igreja. A gente estava na rua. Na rua, não digo literalmente na rua, mas estava aqui fora, no dia a dia, com dores, problemas, vícios, fraquezas. Então nós precisamos olhar da mesma forma para essas pessoas. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Talvez muitos de nós vai chegar naquele dia, como diz a Bíblia, Senhor, expulsei demônio, estava todo dia lá no curso XYZ, fazia isso, fazia aquilo. Mas é capaz dele dizer, te afasta de mim porque eu não te conheço. Porque eles são dos corações. Então isso é importante, a gente estar atento aqui fora, no dia a dia. Tô tomando, é legal ter comentado isso, porque um dos meus cuidados para esse ano é que a gente às vezes vira muito ativista. Isso. Acho que é o termo, eu já né? passei por isso. Ser um ativista lá dentro e fora é bem ocioso. Sim, sim. Quando eu tô lá, eu sou o Power Ranger, né? É hora de morfar. Sim. Aí fora não... E é aqui fora que estão precisando, entende? Lembro daquela parábola que Jesus conta, que aí ele fala do reino dos céus, que uma pessoa recebeu o perdão da dívida dela. Que devia um monte, uma dívida impagável, que ele está falando da salvação. De repente, o concidadão desse cara estava devendo para ele e ele foi lá e botou ele no presídio, né? Botou na prisão e tal, e foi rigoroso. Então nós temos que cuidar para não ser rigoroso com quem não entendeu ainda a mensagem do evangelho, porque a gente já foi aquela pessoa. E nós precisamos o quê? Se colocar no lugar desse concidadão. Estás devendo para mim? Uma parábola ali. Não, vamos tentar resolver. A pessoa está pisando na bola, em vez de a gente apontar o dedo e passar de longe, como aconteceu com aquele rapaz que estava caído lá no chão, que chegou o jovem samaritano. Não, peraí, vamos tentar entender. Isso é importante. Eu creio que nós precisamos disso. Assim como quando você ia no posto tomar a tua gelada, o cara ia lá e... Ele ia lá comigo, contrário a tudo que ele acreditava. Quem sabe até com receio, pô, se alguém da minha congregação me vê aqui, o que eles vão pensar? Mas ele renunciou tudo isso, ele não deu nem bola. E ele foi lá plantar uma semente. É isso aí. Muito bom estar aí com vocês. É uma honra. Que honra. Ouvi-lo. Foi sensacional. Aprendemos muito. Legal. Com certeza quem assistir vai ter muitas coisas boas aí para ver. Obrigado, Brendo, mais uma vez aí por estar substituindo o nosso querido Anderson. Que domingo ele está de volta. Volta, Anderson. Volta logo, pelo amor de Deus. Um agradecimento aí aos nossos apoiadores, tá? Todos. Se não fosse por esses queridos aqui, isso não aconteceria. Por cada um que ora, que oferta. Sim. Gente, tem nosso Pix aí no vídeo de oferta. Se você sentir no coração, essa oferta aí vai para a África, tá?
Isso não fica nada para nós, certo? Nós estamos no Instagram, no YouTube e no Spotify. Então siga, compartilhe, indique esse podcast para alguém. Realmente, às vezes, a pessoa precisa ouvir essa mensagem. Então passe adiante. Bernardo, uma última pergunta. Diga. E se alguém estiver ouvindo e quiser ser um apoiador, ele também pode? Nos procure, tá? Tem nosso Instagram ali, pode entrar em contato, a gente explica como é que funciona. Perfeito. Eu quero ofertar em missões. A gente passa direto o Pix da oferta da missão. Você vai conhecer um pouco do projeto, da família em missão, do Africa for Jesus. E vai se apaixonar. Cara, é fenomenal. São pessoas que realmente abandonaram suas vidas, que estão gastando, melhor dizendo, estão gastando suas vidas para cuidar de órfãos e viúvas. Perfeito. Conheçam o projeto. Eu posso falar mais um? Claro, fica à vontade. Eu queria agradecer, né, a minha esposa por todo o apoio até aqui, a minha mãe, meus amigos, né, chefes que eu tive na jornada. Agradecer o Xande, que me deu a oportunidade de estar aqui. Ele indicou o meu nome para estar aqui. Glória a Deus. Xande e, enfim, né, talvez eu esqueça de falar algum nome, mas todos eles, né? E principalmente agradecer a Deus aí pela oportunidade. Amém. Isso aí. Mais alguma coisa, Brandon? É isso, eu agradeço também a Porta Estreita por ter aberto a porta aí, né? Verdade. Para estar junto nesse momento, foi bem bom. Ouvi muita coisa que foi para mim aqui também. Às vezes o pessoal tá ouvindo a gente e acha que é só para eles, Não, né? a gente tá aqui, a gente acaba sendo ministrado, né? E aí, Eu fico até, às vezes, refletindo aqui, fico, uau. quase que a gente esquece de falar, né, Bernardo? Exato. Porque realmente o assunto ele flui e é o ambiente. A gente Sim. sabe o que acontece. Cada um que passa aqui deixa uma mensagem, a gente fica realmente impactado. E são coisas simples, não é nada muito extraordinário, não é nada, não é um segredo, Exato. não, é A coisa vida da simples. gente, né? Só que quando a gente tá aqui, a gente realmente para tudo e fica conversando sobre Jesus, em como Jesus transforma a vida das pessoas, como muda o mundo, esse amor, esse posicionamento que tu tem, que Sim. o Brandon tem, vai conectando, vai trazendo pessoas. Esse é o verdadeiro evangelho, é o reino de Deus na terra. Verdade. Quer Vou agradecer deixar a minha- tua futura esposa aí? Antes disso, É vou deixar verdade. um adicional aí, algo que impactou a minha vida. Eu acho que foi em outubro do ano passado que eu li num devocional do Café com Deus Pai, que tá bem famoso, né? Mas ele falou que quando a gente cria um nível de consciência que somos seres espirituais, tendo experiências carnais, toda a nossa ótica muda aqui na Terra. Então as coisas acontecem, né? Os problemas do dia a dia e tudo mais. Mas quando tu para um pouquinho para respirar e lembra que não é isso aqui que movimenta, é o que tá lá, É verdade. aí tudo muda. Nossa. E vou mandar um beijo para minha excelentíssima noiva maravilhosa que está aqui comigo. Mas só para deixar registrado que eu amo ela, né? Benção esse casal. Legal. Gente, muito obrigado de coração, tá? Meu Obrigado Deus. por você que nos Gratidão. assiste. E que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E vamos pra cima. Fechou? Amém. Vamos lá. Valeu, galera. Valeu. Valeu, valeu.